Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Customer. Estamos aqui no nosso quarto episódio da quarta temporada. Vocês já acompanharam aqui os nossos 3 primeiros episódios, vocês viram cada coisa, viram gente cantando, já viram cada história bacana. E hoje já tem... Não vou dar spoiler, vocês vão saber de cada história aqui de... A pessoa nasceu num lugar e já se sente de outro, que... Hoje estamos com 2 convidados super especiais e a Camila daqui a pouco vai estar chegando para poder me ajudar aqui nessa sabatina. Teve um acidente no trânsito, elas estão tentando fugir. Não foi com ela, gente, tá tudo bem. Mas ela já tá chegando. Então, antes de eu falar dos convidados, mais uma vez, sou o Wellington Paes. Quem sou eu? Assistam todos esses outros episódios, cada dia tem um pouquinho falando de mim, então só para poder vocês assistirem todos, legais? Tá, antes eu quero agradecer, antes de falar dos convidados, eu quero agradecer os apoiadores que viabilizaram esse... A gente tá aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, a Bidu é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, mais de 300 mil usuários, enfim, diversos clientes grandes, Natura, Ambev, todo gigante, Itaú. Então imagina comunicação, engajamento, base de conhecimento, gamification, tudo isso. Então, Bidu, obrigado por estar junto com a gente. A Coffee Life Brasil, que é uma linha de café premium. Então imagina dentro de uma pontuação de café de 0 a 100, é sempre acima de 80, 84. Só que além de ser um café premium, a Coffee Life ela tem 2 linhas, uma com aromatizada. Então você imagina lá quando na infância, na fazenda, você tomando aquele café com bolo de milho, e agora você toma um café e você tem aquela mesma experiência, milho, goiaba, com diversos sabores. E também uma linha health. Então eles pegaram esse super café e fizeram uma linha com antioxidante, colágeno, então tem uma linha bacana, tá? Então obrigado a Coffee Life Brasil. E nessa temporada, 2 super parceiros. Um é 2CX, quer dizer, na verdade fala 2CX, mas é 2CX, que foi a fusão da VoxAce com a Calflex. Então hoje em dia é uma das maiores plataformas de atendimento do Brasil, principalmente de cobrança. Então muitas empresas que utilizam hoje robôs de cobrança, plataforma, na verdade a plataforma por trás é da 2CX, tem outras empresas utilizando, então é um super parceiro. E aqui a gente acaba trazendo parceiro que a gente também teve experiência com eles, porque por mais que tem vários executivos, a gente está falando aqui de vida, mas a gente também tem que estar parceiros que a gente tenha a credibilidade que a gente conhece, né? Então já trabalhei com eles há 10, 15 anos e a gente conhece. Obrigado a turma da 2CX. Hoje está acompanhando aqui com a gente no estúdio a Aline. Valeu, Aline, obrigado por estar junto com a gente. E eu vou... O outro parceiro eu já vou fazer diferente. Em vez de só falar... Eu já vou falar do outro parceiro, mas apresentando uma das convidadas, porque quem assistiu o primeiro episódio, acho que foi o primeiro episódio dessa temporada, vocês já viram ela aqui, mas ela tem tanta história de vida bacana, porque ela estava aqui comigo ajudando a entrevistar. Eu falei, não, agora a gente tem que mudar de cadeira. Que uma das nossas convidadas é a Patrícia, CEO da Level A. Então, obrigado, Patrícia e Level A, por estar também apoiando esse nosso projeto aqui, viabilizando. Então, obrigado, Level A. É uma consultoria de CX, de Customer Experience, mas que a gente, enfim, a Level A é dentro do Grupo Kainos também. O William esteve aqui com a gente, o CEO do Grupo Kainos. E quando a gente fala de consultoria, sempre fala assim, pô, eu vou fazer consultoria. Não, o que é bacana da Level A? Que assim, consultoria da prática. Você precisa de um negócio curto prazo, eu vou te entregar a jornada, vou te entregar o que você precisa fazer, para não ficar 3, 4 meses, PPT, que você precisa de resultado. Então, acho que isso é importante pra gente que precisa de resultado, né? E então, Patrícia, mais uma vez, obrigado pelo apoio e estar aqui com a gente. E agora, obrigado por você estar deste lado da cadeira, pra gente conhecer, ela vai falar um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho mais da Patrícia, que vocês já conheceram no primeiro episódio, ela aqui entrevistando. Legal, então agora vamos pra parte boa pra gente convidar, pra gente vocês conhecerem nosso convidado. Daqui a pouco a Camila chega também aqui pra ajudar a gente. Vamos fazer o seguinte, primeiro, obrigado, Patrícia, obrigado, Fernanda, por vocês conseguirem disponibilizar a agenda, que eu acho que a agenda de executivos hoje tá divertido, pessoal, que hoje a gente conciliou, vai ser bate-papo de CEOs, né? Que já teve CEOs, diretores, vice-presidente e tudo, mas a gente conseguiu conciliar 2 dias com CEOs. E que a gente brinca que... A gente fala com alguns, né, CEOs, que CEOs, além da agenda ser extremamente complicada, é uma agenda muitas vezes solitária, que você não pode descer algumas decisões, você não pode compartilhar decisões e, dependendo, se você for sócio, então nem com a família que você vai tomar a decisão, você pode compartilhar, né? Então eu sei que a agenda de vocês é super complicada, então obrigado por vocês estarem presentes e obrigado por vocês estarem presentes para compartilhar um pouquinho da história de vida de vocês para inspirar outras pessoas.
Porque eu acho que isso também é bacana, você poder estar aqui. Não, cara, se a gente conseguir ajudar 1, 2, 3 pessoas, acho que isso é fundamental. Então, super obrigado por vocês estarem aqui. Como é que vai funcionar? Quem já assistiu os outros episódios, a gente vai repetir. A gente vai fazer a primeira rodada de apresentação LinkedIn. Então, só para vocês vincularem os nomes à pessoa. Mas depois a gente tira o sobrenome empresarial e vamos conhecer quem são essas histórias de vida de verdade. Combinado? Combinado. Então, Vamos em frente. Vamos em frente. Primeiro, novamente comigo. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, de verdade. E obrigada pela confiança, é muito bom estar aqui, é um ambiente muito gostoso, é genuíno, gosto muito de participar Legal. de coisas genuínas, sabe? E então, quem tem só a agradecer sou eu. Muito obrigada mesmo. Boa. Fico E muito você- feliz de estar aqui. Show. com E vocês já conheciam que a Patrícia é a CEO da Level A. E aí, meu amigo? Quanto tempo consegui? Gente, eu consegui encaixar a agenda desse cara. Nossa, a gente já vinha tentando, acho que desde a primeira temporada, Pô, né? Faz tempo mesmo, cara. Pô, obrigado pelo convite, velho. Bom demais estar aqui. Eu acho que a palavra certa que a Patrícia puxou bem, que é genuidade, né? Genuinidade. Cara. Genuinidade? né? Genuinidade. Eita. Vai ou não vai? Vai. Bora, não. sai. Me disseram que eu sempre fui bom em matemática, então o português falhou. Deve ter sido Boa. isso. Pra Boa. você ver como a gente também erra, né? É legal. Então, mas muito legal estar aqui. De fato, acho que o sentimento é esse de ser genuíno, né? Acho que isso faz toda a diferença. Obrigado pelo convite. Tô morando em Recife, a agenda fica mais difícil. Mas eu tô agora em São Paulo esses dias, a gente conseguiu encaixar esse bate-papo. Vai ser um prazer contar um pouquinho aqui da minha história de vida. E acho que eu vi, né? História de vida da Patrícia, é sempre bom compartilhar essas histórias e aprender um pouquinho. Não, bom demais, gente. E ó, e pra quem não... O Fernando hoje é CEO da... É Rede Selfit de academia, né? Isso. Da Rede Selfit de academias com, em breve, mais de 100 unidades pelo país. Foi CEO do Grupo Cataratas. Então, acho que essa é uma experiência bacana, porque eu conheço o Fernando desde a época de Oi, né? Foi executivo da Oi. Mas a transformação que teve nesse mundo, para quem não conhece o Grupo Cataratas, vou dar um exemplo do Aquarrio. Vou dar o exemplo do... que era o antigo zoológico também, que se transformou Bioparque do Rio. Bioparque. Tinha aquele lá do Sul também, não, era o Sul não? Aquele outro que você tava primeiro. Marco das Três Fronteiras, lá na Foz do Iguaçu. Então tem muitos lugares que vocês foram visitar e muita dessas transformação nesses lugares o Fernando foi responsável. Então, para vocês entenderem as feras que estão aqui com a gente hoje. Mas muitas pessoas conhecem os feras, agora a gente vai conhecer quem são os feras por trás de todas essas entregas e vamos começar uma brincadeira boa. Uhum. Primeiro o seguinte, hoje são grandes executivos, CEOs, passaram por grandes companhias, mas talvez na nossa infância, não estou dizendo que são todos novos, né? Todo mundo velho, existia muito aquela coisa de, você vai estudar, vai trabalhar na grande empresa, tinha um pensamento um pouco diferente. E aí, quem eram vocês lá com seus 14, 15, 16, 9, 8, porque teve gente que 9 anos já sabia o que queria ser empreendedor, enfim. Como é que eram vocês lá no início? Porque muita gente está assistindo a gente, está iniciando a carreira, migrou de carreira para um outro, e fala assim, pô, a minha vida não vai dar certo porque eu fico mudando para lá e para cá. Putz, eu já mudei para um monte, vocês já viram a minha história aqui. Quem eram vocês lá no início? Quando eu era novinho, lá, pequeno em Barbacena e por aí? Vamos lá, Patrícia, começa aí. Eu vou deixar você, um cavalheiro educado, eu vou deixar primeiro as damas. Não, realmente você é bem gentil. Gente, isso é verdade. Hoje eu chegando aqui, cheia de sacola, ele, não, espera, eu vou te ajudar. Então é legal. Genuíno também, que você é um cavaleiro. Obrigado. Eu não Calma sou... aí, genuíno não. Como é que era a palavra mesmo que a gente fala? Genuinidade, né? Genuinidade. Né? Nossa. Vamos procurar depois lá no dicionário, ver se tá certinho. Genuinamente, não é? Genuinamente. Mas não tem problema não. O que acontece? Eu sou natural de Osasco e quando eu tinha essa idade de 14, 15, tudo, eu comecei na área da educação. Então eu fiz magistério, depois a universidade que eu entrei era letras. Não, mas calma. Antes da universidade. Você já pensava em fazer magistério ou você pensava em ser modelo, pensava em ser piloto, aeromoça? Explica direito essa história. Calma, Então tá, calma, essa aqui volta. você não. Você mas... já tá mais madura na universidade. Não, Cadê Graças aquela a Deus, a gente garotinha não é de 12 acelerado, anos? né? Eu queria entrar na 15 universidade. anos. Entrou na universidade com 15? Não. Conta o segredo. Eu senti que queria esconder segredo aí, hein?
Na verdade, com essa idade, acho que com 15 anos, eu entrei para educação infantil. Então, eu dava aula para criança. Eu trabalhei, acho que uns 4 anos, quase 5, em educação infantil. Já dava aula com 15 anos? Já. Porque, né, antigamente podia tranquilamente trabalhar com 14, 15, né? A gente ia lá, pegava uma profissional com 14, e aí, tipo, tava com 15, ainda não tinha trabalhado, já ficava, ai meu Deus. Né? Não, mas você deu aula porque você gostava de dar aula ou falou assim, deixa eu quero ter meu dinheirinho primeiro aqui? Então, ou porque na você verdade, gostava de ensinar? O que acontece? Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser professora e que eu ia ser executiva. E aí todo mundo fala assim, mas não pode. Como que você quer ser duas coisas? Não, eu vou ser duas coisas. Pode ser que eu seja uma, depois outra, ou as duas, mas não sei. Mas eu sempre gostei muito da parte de educação e queria ser executiva. Eu não entendia muito bem o que era ser executiva, mas eu queria ser, né? Não entendia muito bem. E aí, primeiramente, eu fui para educação. Então, eu fiz magistério e eu entrei para lecionar. Não, calma. Vamos. Não, eu tinha 15. Deixa eu fugir, não. Com não 15, corri. tu já tava lá. Já, na educação infantil. Caraca. E fiquei 4 anos na educação infantil. Eu gostei muitíssimo de educação infantil. É assim, é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho forte, mas assim, é muito gratificante. Tem Entendi. vários desafios, mas muito gratificante. E eu era apaixonada por educação infantil. Mas, ainda na educação infantil, eu entrei na universidade e, para pagar a universidade, aí eu fui para o call center. Então você saiu, então lá no início queria ser professora executiva, você começou ali lecionando nos 15, que era um dos sonhos, mas logo depois já foi para o mundo do atendimento. Logo depois que você saiu, antes de entrar no mundo de atendimento, foi professor e atendimento, ou teve alguma coisa no meio do caminho ali ainda? Então, não, eu fui o seguinte, eu trabalhei 4 anos com educação infantil, professora, e aí depois eu fui para o atendimento, só que eu ainda fiquei na universidade para educação. Eu achava que eu ia voltar para a educação, que eu ia lecionar, que eu iria trabalhar sendo professora. Entendi. Então, o plano não era eu ficar em relacionamento com o cliente, em atendimento com o cliente. Não era esse o plano. O plano era, volto depois para lecionar. Porque eu era apaixonada por lecionar, apaixonada por ler, até hoje, inclusive. Fiz o curso que eu era, assim, muito fã. Então, tudo sempre ligado à educação, achando que eu ia voltar. Então vamos lá. Começamos professora executiva, começou como professora e depois foi ali para a área de atendimento. A gente vai ter essa história. Antes da gente seguir aqui, chegou minha parceira, pessoal, ó. Dá bem, o trânsito, teve um problema no trânsito, mas não foi com ela, graças a Deus, então chegou aqui, tá todo mundo bem. No trânsito também foi um acidente, ninguém se machucou. Por favor. Gente, olha essa superprodução. Vim de preto pra combinar com ele, você viu? Que isso, ó a superprodução, essa gente. festa aí também quero, viu? Junto todo mundo, é quinta-feira. Então, pessoal, né? estamos gravando, vocês vão ver isso lá numa quinta-feira também. Mas sabe que depois da gravação vai ter happy hour, hein? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Vários negócios acontecem no happy hour. Não sei nem se chegou nessa fase ainda. Mas eu olhei vamos e falei, falar, não, a educação, acho que não chegou. A gente estamos lá no Não, início a aí gente naquele... ainda quando tá era- Na verdade, eu fiz o adolescente. suspense, eu ainda fiz o suspense, entendeu? Foi chegar na hora que a gente fosse falar de happy hour. Boa. A gente tava falando lá quando era pequeno, lá em Barbacena. Então, a Patrícia falou um pouquinho agora e o Fernando vai falar lá no início, Legal. ele sonhando em ser... Então, eu vou contar um pouquinho aqui do Fernandinho. Fernandinho, nascido em BH, pais mineiros, né? Pai e mãe biológicos mineiros. Teve um pequeno probleminha, a mãe faleceu quando ele tinha menos de 1 ano de idade. E aí, nessa confusão de onde é que o Fernandinho vai, o Fernandinho foi criado pela irmã mais velha do primeiro casamento da mãe biológica. E essa irmã mais velha acabou casando com um cearense e levando o Fernandinho pro Ceará. E o pai biológico ficou meio triste com essa confusão, mas enfim, Fernandinho foi fugido pro Ceará, muitos anos depois, conheceu o pai biológico, entendeu toda a sua história. Ficou aquela criança essa criança vai dar trabalho, né? Tipo, descobre que o pai não é o pai, a mãe não é a mãe, como é que é isso, o irmão não é o irmão, faz o quê, não é de O dueto Fortaleza. de sotaque também, né? É de será BH. que é pão de queijo ou será que é um sotaque mais É praiano? rapadura ou é pão de queijo? Como é que É. faz isso? Aquela confusão toda. Mas eu decidi
ficar no Ceará, depois conheci meu pai biológico. Acho que minha vida era lá, meus pais. Amo meu pai e minha mãe, estão aqui, espero que eles assistam. Meus irmãos, Legal. que são meus sobrinhos, mas são meus irmãos. Isso quantos anos, mais ou menos? Eu descobri aos 8, né? 8 para 9 anos de idade. E aí o Fernandinho, que já ajudava o pai, que eu considero o pai que é o de criação, que era... Meu pai era paneleiro, né? Uhum. Então ele vendia de porta em porta, cresceu um pouquinho, montou uma equipe, aí montou dentro do quintal da casa dele uma fábrica de panela. Ih, Não que sei se maneiro. alguém já viu fazer uma panela, mas você bota um disco de alumínio e vai torneando. Não, Uma força bruta, era uma coisa de louco. E eu ajudei muito a polir panela, Caraca. encaixotar, ajudar Não, a não tinha Maneiro. essas Ajudar graças a que tem hoje, vender. panela vermelha, Não, panela... tinha- Não, nada. Raiz, panela Raiz. raiz mesmo. E aí eu fui paneleiro por alguns anos, né? E eu decidi que eu acho que papai também nunca deixou faltar nada, então a gente tinha tudo, escola, boa alimentação. Então, cara, dado que tinha isso, eu falei, cara, eu vou correr atrás do meu sonho aqui, acho que eu quero um pouco mais, né? Então, ajudava fora da escola, mas na escola eu me dedicava. Então, eu fui muito bem na escola, eu fui galgando minhas posições. Eu consegui... Como a escola era um negócio muito caro, eu sempre estudei em escola de bairro baratinha. Na hora que tem a oportunidade de ir pra uma escola melhor, eu acabei estudando e conseguindo uma bolsa. Era uma escola bacana. premium em Fortaleza, era muito cara. Meu pai não conseguia pagar, eu consegui bolsa. E aí, com isso, comecei minha jornada um pouco melhor, em escolas melhores. Aí eu passei, na época, era a Escola Técnica Federal, que é virou o Cefet, né? Uhum. Lá no Ceará, isso. Uhum. Então, eu fiz segundo grau no Cefet e eu fazia um cursinho, um paralelo, um segundo grau numa colégio de ponta, em Fortaleza, de graça. Legal. E aí foi quando a minha vida começou a acontecer, eu me dediquei, consegui no terceiro ano passar numa escola de ponta, que é o ITA, né? Eu fiz engenharia Que legal. numa escola de ponta, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Recomendo para quem gosta de exatas, É. Eu falo de todo engenharia. mundo que não gosta. Eu sou Então, de sabe humanas, aquela prova fala, ai, meu Aquela Deus, eu questão sou que do você tá estudando e você fala, é ITA, pula. Pronto, não pule não, É. entende? É legal, vale a pena. O ITA me ajudou muito a abrir portas. Mas essa é um pouco da minha história aí. Nesse período lá da tua escola, antes até do ITA, você continuou trabalhando lá com seu pai ou começou a ver uns outros... Ou você só tá pensando em estudar nessa época? Eu não tô precisando trabalhar, só estudar. O meu foco era, cara, eu preciso estudar. Estudar. Eu preciso estudar, conseguir Pra eu dar um salto de fé aqui, eu vou ter que estudar um pouquinho mais. A maior escola que eu tive desse processo com meu pai foi... Eu virei um comerciante. Eu era capaz de vender qualquer coisa. Vender, Maneiro. convencer. Então, É tanto que eu aprendi tanto essa escola de ser comerciante, que quando eu passei no ITA e eu continuei sem dinheiro, né? Eu virei o maior dealer de carros usados do ITA. Eu vendi mais de 30 cadetes. É Não sei se alguém conhece o cadete. Depois você entra no É Google carro, aí. né? É um carro, tá, Nem- gente? É carro, Juventude, cadete. tinha um carro da Chevrolet chamado Cadete. Eu comprava esses carros no Ceará, botava numa cegonha, descia pra São José dos Campos, onde eu estudava, e eu vendia esses carros. Eu comprava por 5 mil, 5 e pouco. Era do ITA e você pegava e vendia. Eu levava esse carro pra São José, eu emplacava em São José. Eu tinha toda uma história de dizer que o carro era da mamãe e tal. Eu vendia. Eu Se você anunciava, tá eu lembrando do cadete que comprou, anunciava é. esse carro no jornal chamado Vale Paraibano, jornal em papel que eu pagava os anúncios. E eu sempre colocava, aluno do ITA, saindo de férias, precisa vender um carro, oportunidade. Não botava preço. Storytelling. Storytelling. Não tinha nem Olha o loja, storytelling. storytelling. Não É. tinha preço, hein, pra não assustar. Aí o cara vinha, olhava o carro, preço que o nego botasse, eu vendia. Então eu ganhava em média aí, pra conseguir os primeiros 5 mil reais do primeiro carro, eu consegui 5 amigos pra me emprestar 1.000 a 2% ao mês de juros. Então eu não tinha o dinheiro do primeiro carro, mas eu conseguia os primeiros 5 mil reais. Viu? Quem quer dar E um eu jeito, saí- viu? Quem quer dar E eu um jeito. saí do Olha ITA com o meu cadete, meu pago, e eu tinha dinheiro pra viver, Pra né? poder- Porque na prática tem um custo e tal. Era barato, eu vivia no alojamento, mas eu consegui me virar bem. E muito dessa experiência lá atrás, vendendo as panelas, ajudando a panela. Exatamente, sendo Porque até comerciante, esse pedaço você não teve nenhuma outra... Era só estudo, não teve nenhuma outra experiência profissional. Absolutamente nada. Era- A minha vida de ter diversidade profissional foi no ITA, onde eu fiz estágio. Até em empresa que desenvolvia mísseis, eu fiz estágio em computação. Na época chamava Mectron, trabalhava, era um braço que prestava serviço para Embraer, enfim. E olha como é que são as coisas, né? Que a gente fala aqui dos aprendizados que a gente traz de vida. Tinha um sonho, vou para um lado, querendo buscar o outro. E aqui, quem ouve, o pessoal que tá mais antigo, que a gente falava assim, pô, para você entrar no ITA, precisava, mas
mesmo eu estando no ITA, que poderia assim, eu vou virar Não, eu vou lá, vou vender meu carro, vou... Podia esperar vou a dar faculdade meu acabar, né? jeito. Não vou esperar acabar, daí Vou lá a dar vida vai meu- acontecer, né? Vou dar meu jeito e acho que isso... Eu tenho absoluta certeza que esse é um tipo de coisa que ajuda até hoje essa experiência lá de trás de vou buscar informação, vou tentar, vou criar, vou ser criativo. Experiência empreendedora, Exato. E né? Exato. uma coisa que vai ser importante, tá? Não sei se vocês perceberam numa das falas do Fernando. Talvez, não sei se... credibilidade talvez fosse o nome. Pra ter amigos pra poder emprestar o dinheiro e sabendo que ele vai poder devolver, mesmo ele falando que vai pagar juros. Porque mesmo você falando que vai pagar juros, cara, pô, vou pagar juros, vou emprestar pra esse cara. Quem é o Fernando? Quem é o Fernando que eu vou emprestar? Eu sei Então, que ele é meu amigo aqui da faculdade, mas não tem de cair morto. Vou dar R$1.000 pra esse cara baseado em quê, né? então esse é um tipo de coisa que muitos executivos passaram por aqui, que essa relação de transparência e confiança é importante em todas as relações. Mas é aí, seguindo nesta primeira linha, daqui a pouco a Camila ela manda as perguntas Tô mais preparando aqui, mais eu tô mais olhando. mais Perguntas cabulosas, né? cabeludas. Porque assim, então, beleza, foi lá, o sonho, enfim, era estudar, focar e conseguir o sonho ser professor e foi pro mundo corporativo. Mas depois que entrou, então, eu falo muito, tem muita gente que assiste a gente que é do mundo de atendimento também. E o pessoal fala, não, eu vou para atendimento, mas é só temporário. E depois isso vira uma grande inspiração. Lá no teu caso, como é que foi? Você entrou, mas já pensando, deixa eu só terminar e voltar a ser professora, e mudou no meio do caminho? Ou realmente você tentou abrir as duas opções? Ou esqueceu? Como é que foi desse... Ou foi Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar lá no meio descido, né? Não, eu sempre tinha plano, era um negócio assim surreal. Tipo, quando eu fiz 20 anos, eu comecei a fazer planos de 5 anos, toda a vida. Quando tinha quantos? 20 anos. Eu falava assim, não, vou fazer planos de 5 anos. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei no atendimento ao cliente, no call center, eu estava lá na universidade fazendo letras, tudo. Tinha o sonho de fazer intercâmbio. E toda vez que eu ia fazer alguma coisa, meu pai falava assim, não dá. Eu fui estudar numa universidade que eu não podia pagar. Daí ele falou assim, como que você vai estudar numa universidade que você não pode pagar? Eu falei assim, eu tenho dinheiro para pagar 6 meses, eu juntei. Porque eu tinha o outro trabalho, trabalhei na escola. E aí ele falou assim, tá, e depois que passar os 6 meses? Depois eu vou conseguir bolsa. Ele falou, você não sabe? Eu falei, eu sei. Intencional, sem intencional não Ele faz, falou, né? você não sabe, Patrícia. Eu falei assim, eu sei, eu tenho um plano. Ele falou, Patrícia, não é assim. Não, o seu dinheiro não vai dar. Eu falei, vai dar. Ele falou, você vai fazer 6 meses, vai terminar. E aí você vai perder essa universidade. E eu não vou te ajudar. Falou isso? Não. Ele não poderia ajudar, ele não... Eu acho que, assim, em momento nenhum ele queria me desestimular. Ele tinha medo de eu começar... Se frustrar. Me frustrar, me machucar. Então, ele não poderia, de forma alguma, ajudar. Então, o medo dele não era, tipo... você não consegue, e aí eu também não consigo. Mas, assim, vai partir seu coração. Né? Abre teu olho, minha filha. Seja realista, não pé dá. no chão, né? Faz a conta. Se você tem 6 meses, o negócio é quanto? São 4 anos. O curso que você escolheu. 4 anos. Eu fiquei curiosa em saber como é que ele reagiu quando você conseguiu. Porque eu imagino, já tô inferindo que conseguiu, Não, né? na verdade, ele fazia várias coisas. Ele falava, não vai dar. Tipo, eu queria, quando eu tinha 18 anos, 17, eu queria aprender a dirigir. Ele falou, Patrícia, não vou ensinar, não vai dar. Nós dois, imagina, aí eu te ensinando, vamos só brigar. Não. Aí, o que eu fiz? Juntei o dinheiro. Aí, quando eu fiz 2 dias antes de eu fazer 18, eu fui lá na autoescola, paguei tudo. No dia do meu aniversário, eu comecei. Podia começar no dia do aniversário. Aí ele falava assim, nossa, só confusão, Patrícia. Pois é, eu fui lá, aprendi. Aí eu falei assim, agora eu queria um carro. Ele falou, tá, compra. Aí comprei um Fusca. Gente, juro por Deus, que vocês pensarem do Fusca que eu bati. Tudo. Bati. Todos os lados. Tudo. Tipo, ele tinha razão nas coisas que ele tava falando. Então, assim, eu ralei aquele Fusca todinho. Eu só não capotei. Mas assim, eu ralei tudo. Parênteses, amém. Amém, que ela não capotou o Fusquinha. Eu ia entrar na garagem. E Fusca sobe até a escada, porque Fusca é assim, Fusca... que a gente não tem tanta noção de espaço no começo, Nossa, né? E assim, eu ia entrar na garagem e falava assim, pai, coloca pra mim. Ele falou, você foi lá arrumar confusão,
foi lá comprar esse carro, foi lá tinha essa habilitação, agora coloca. Aí eu colocava. Rasgando o carro. Por fim, depois que eu bati todinho ele, aí eu fui, levei pra funilaria e arrumei o Fusca. Aí ficou bonitinho, vermelho. Tem ele Tinha até nome? hoje? Tinha nome? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Chapolin, Não né? tinha. Vermelho. Como... Não. Mas, as atenções, era vermelho. Você gostava de vermelho? Eu gostava. Gosta de E vermelho, ela tá né? de óculos vermelho. Perceberam o óculos vermelho aí, ó. Eu também gosto de vermelho, hein? Pra quem não sabe, a Você Selfie. vendeu um carro vermelho também? Selfie tem um... A Selfie é vermelha. É vermelhinha. Boa. Olha como a gente vai criando O um universo. É. Olha vai, o vermelhinho eu acredito. convergindo. Eu acredito, viu, Fernando? Acredito Boa. mesmo. Não, e aí então você foi... Não, 6 meses. não, e os 6 meses? Não, e conseguiu depois de 6 meses ficou... Então, aí eu entrei com um pedido de bolsa. Aí ele falou assim, você vai entrar com esse negócio que você fica pagando pra sempre? Eu falei, não, eu pedi bolsa pela universidade. Uhum. E aí eu entrei com um pedido de bolsa e eu consegui. E aí eu fui bolsista o restante. Eu não tinha como juntar o dinheiro. Ele tinha Uhum. razão. Era pouco tempo pra muito dinheiro. Uhum. E aí eu fui bolsista o restante de Que todos legal. os semestres. Não, e olha, é o que assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer isso e conseguiu, né? Não, dava medo. Eu falava assim, nossa, ele tá falando que não, meu Deus. Vai que dessa vez ele Vai tá que dá certo. merda, né? Não, vai que dá merda, porque assim, ele tava com mais razão do que eu, vou falar a verdade. E Porque eu tinha isso também com você, o ela plano também, e a Fernanda, fé. já aconteceu isso também lá? Não, você nem já sabia, quando vai eu- acontecer. Vou com medo. Esse negócio quando eu passei no ITA, eu tinha feito as federais também, eu tinha passado, tinha sido muito bom pra mim, porque uma contrapartida que eu tinha que dar para o colégio que me dava bolsa era fazer os vestibulares para dar nome pro colégio. Sim. E eu passei lá, primeiro lugar da engenharia elétrica do Ceará. E isso dava propaganda pro cara, né? Mas quando eu passei no ITA, foi uma surpresa, porque eu fiz o vestibular do ITA escondido dos meus pais, né? Eles não sabiam que eu tava prestando um vestibular que era fora do Ceará. E tinha aquela história do medo. Pô, meu filho, você tem tá isso, querendo né? Era voltar pro fora. Sudeste? Outro Você quer lugar. voltar pra BH? Que história é essa? Como é isso? Então, foi um baque lá em casa, um dia que ligaram, que falou, seu filho passou no ITA, me atendeu, chorou, confusão. Pã, tela azul. Nem dava Confusão, tela azul, já confusão. deu. Meu pai falou, meu filho, o que você quer fazer? Você quer ir? Pai, todo mundo falando que a escola é incrível. Eu tenho que ir lá ver, né, pelo menos. Pois eu vou lhe deixar lá, pessoalmente. Então botou todo mundo dentro de um carro, saiu lá do Ceará, 3 dias de viagem. Chegamos Oh, em que São José maneira. dos Campos, Foi família divertido, inteira. deve ter sido Eu divertido. cheguei no domingo que tinha que me apresentar. Cheguei lá atrasado, inclusive, tomei trote. Foi incrível, né? E aí no ITA tem a carreira civil e a carreira militar, né? Uhum. Você pode escolher isso no vestibular. Eu escolhi a civil na época por questão de facilidade. Eu tava fazendo vestibular escondido, não era uma coisa trivial. E aí lá dentro eu tinha a opção de migrar. E meu pai ficou, meu filho, você não vai trocar o certo pelo duvidoso. Claro que você vai pedir pra ser um militar, você vai sair tenente da aeronáutica. Como assim você não vai fazer isso? Eu falei, pai, eu não tenho aptidão, não tem negócio de aptidão, é dinheiro no bolso. É segurança, não tem discussão. Eu falei, pai, eu Tinha fiquei isso, eu tinha né? 2 anos nisso, né? Terceiro ano que tinha que ter tomado a decisão. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar tudo, não quero. Cara, graças... Você conversou com outras pessoas, assim, pra tomar essa Conversei, decisão? Tipo, pra exato. falar, putz, deixa eu ver o Tinha que eu muito quero. mais a ver com um dom do que qualquer outra coisa. Acho que é uma carreira muito bonita, uma carreira pragmática. Eu admiro muito quem segue, mas não é pra mim. Eu passei por isso também, militar. Cara, não segui a carreira, tô muito feliz, eu pude trabalhar com todo tipo de coisa. Eu já trabalhei em banco, telecom, me diverti muito com o Elton na Oi. Então, acho que pra mim foi muito bom. Mas todo mundo passa um pouco aí dessa história de direcionamento, cara, uma dica que eu deixo, ouça o coração de vocês, né? Acho que cada um tem um pouco, sabe no fundo, pra que lado seguir, né? E vai rolar medo, né? Porque os dois têm história aí de ixi, e agora? Exato. Então, ouça um pouquinho o coração, sempre faz sentido, a conta fecha. Óbvio que eu tô falando entre opções boas, né? De caminho Claro. do bem. Então, assim, dúvida nenhuma quando seu pai disser, meu filho, não ande com tais pessoas, você usa droga. Cara, não tem nem discussão, tá? Então, eram caminhos bons, mas que você vai entregar muito mais, fazer muito mais, porque é o que você gosta. Eu sou um cara muito mais comerciante, empreendedor, né? Do que um militar, né? Então, ainda bem que eu segui esse caminho, tô muito feliz hoje em dia. Não, que bacana. Aí você falou sobre corações, já teve alguns episódios que a gente falou, entenda, esteja planejado, esteja preparado, entenda. Não é seguir o coração, vou seguir meu coração qualquer coisa. Esteja preparado, mas na hora de tomar a decisão, você que tem que tomar a decisão. Boa.
E aí? Então, eu vou naquela pergunta clássica. É assim, ó, gente, eu tenho ido muito a eventos, né? Minha vida é assim. Toda semana eu vou em 1, 2 eventos e eu escuto as histórias, assim, foi tudo lindo. Eu sei que vocês já estão contando as 17 e tal. Mas tem alguma coisa que dá errado. Não pode bater na mesa. Desculpa aí, produção. Alguma coisa dá errado. Em algum momento, assim, sabe aquele plano que você fez e alguma cagada, né? E a gente não conta. Só que esse não contar, às vezes, impacta a vida das outras pessoas que ficam achando que a história é da Sempre jornada do linda, herói, né? do tudo lindo e tal. Então eu queria que vocês contassem aquele momento em que, cara, deu errado. Deu errado e que lições eu tirei daquilo. Porque, obviamente, o deu errado serve pra gente pensar um monte de coisa. Eu queria que vocês contassem, assim, aquele momento que você fala, putz, tomei a decisão errada, né? Fiz merda ali. Tá pensando, primeiras damas, né? Ó, vou dar um exemplo, Mas isso não, gente, olha só, eles estão lembro. pensando muito. Não, eu lembro. Ó, eles não fácil. pensando muito, é porque assim, será que teve alguma coisa? É porque tem tanta coisa aqui que eu vou contar. que eu vou contar? delas, né? Qual delas eu Eu vou posso contar? começar com uma história que quando eu tinha... Eu era garoto ainda, tá? Que foi o dia que eu perdi um pênalti lá no campeonato de futebol de salão. Eu lembro como se fosse hoje, me marcou muito. Tinha uma premiação lá no colégiozinho, né, que eu estudava, de bairro. E tinha na quarta série, terceira, quarta série, tinha um programa que eles chamavam Craque na Bola, Craque na Escola. Poxa, e eu tava naquela fase exatamente, cara, preciso estudar, crescer e tal. E eu vinha muito bem na escola, eu gostava de esporte, né, jogava lá meu futebol, enfim, fazia atletismo, outras coisas. E nesse dia lá, a gente tinha ido bem no campeonato, chegou na semifinal, pênalti. Caraca, chegou na minha hora de bater o pênalti. E eu... Todo mundo tinha acertado. Todo mundo tinha Eu acertado. tentando imaginar o cenário. É. Todo mundo tinha E a acertado. torcida, escola ficava aquele negócio de E sério. eu era o último a bater o pênalti, né? E eu, cara, consegui perder o pênalti. E aquilo, puta, me marcou muito, né? Parece uma coisa boba, mas depois daquele dia eu acho que eu passei a ser um cara muito mais dedicado em treinar uma coisa que eu queria ser bom, que eu queria fazer bem feito, né? Então, cara, eu me dediquei muito mais nas coisas que eu queria fazer bem feito. Então, Não, e você tá dizendo um tema de ligar até autoconfiança. Não, é confiança de treinar, né? Não precisa treinar, não precisa fazer. Exato, Cara. muito disso, né? Eu sou Sou bom estrela. e tal. Então, é pênalti, molezinha, só chutar a bola dentro do gol. E tudo na vida tem um pouco da sua dedicação, do seu treino. Eu acho que o Bernardinho no vôlei ensinou muito isso, né? Então, Eu não sou São Paulina, né? Enquanto a Mas gente tá discutindo aqui, o ex-goleiro de São Paulo concorrente também tá lá. fazia. Exato, o tempo tá treinando, né? O Rogério Senna é um ótimo exemplo. Então, acho que isso foi uma coisa também que eu aprendi na vida. Não, isso é um mega a ser aprendizado. Um pouco mais dedicado É um aprendizado Pra coisa dar prático, certo. é bem prático, né? Assim, exato. treino, e poderia faz servir treino. pra qualquer outra coisa, pra trabalho. Tipo assim, você Exatamente. quer aquela vaga, né? Tá, eu quero aquela vaga. Ninguém me deu oportunidade, mas o dia que chegar e me der a oportunidade, tô pronta pra dar show? Ou não? Eu achei que eu era tão Exatamente. boa zona que chegou no dia, putz. Não, ali era um pênalti, mas podia ser outra coisa, né? Fato. É. E aí? Eu acho que... Nossa, isso aí é fácil de responder. Então, eu vou falar da época da universidade. Depois que eu consegui a bolsa, eu tomei uma outra decisão. Cheia de planos, tudo fazia plano, tudo é processo. Você continua fazendo plano de 5 em 5? Eu continuo, eu gosto. E assim, tem hora que dá certo, tem hora que dá quase certo, tem hora que dá melhor. E tem hora que você muda o plano, né? Tem Você hora fala que assim, você pô, não fala quero assim, mais cara, faz isso. Vou Eu mudar coloquei o plano. aqui, mas... E tem uma hora que você vai falar assim, chega, não quero mais, É. né? Mas aí, o que acontece? Eu fiz um outro plano. Falei assim, eu vou fazer intercâmbio. Aí, eu falei, acho que eu dei muito trabalho pra ele, muito trabalho. Que era assim, só a confusão. Daí ele falou assim, mas, meu Deus, você acha que vai dando sorte, sim, desse tanto? Como que vai fazer intercâmbio? Eu falei, não, eu trabalho, vou juntar o dinheiro. Aí, o que eu fiz? Eu juntei, de fato, o dinheiro. Mas eu juntei o dinheiro da passagem aérea, eu juntei o dinheiro de todo o curso e da moradia. Ok, daí faltava um ano pra viajar, porque era quando terminava lá o curso. Eu falei assim, então tá. E aí, o que eu fiz de cagada? Lá eu não ia comer, sair... Anorexia. É. E o dinheiro pra gastar lá, pra usar lá? Eram 30 dias, quase 40 na verdade, era. Não tinha. E eu no plano todo, tava tudo certinho, tudo organizado. E aí eu falei assim, putz... Teve só um pequeno erro de Um planejamento. pequeno erro de Faltou um planejamento item que- sobrevivência. Eu não vou me movimentar lá, eu não vou me deslocar, eu não vou comer, eu vou sair e vou fazer um intercâmbio e não vou sair, vou ficar dentro da casa.
E sem comer, né? Porque... Ia Como ter que que pegar era? todos os lanchinhos do avião. Você pode me dar mais um, por favor? Mais um, por favor. Não, que eu preciso de 30. Muito Só tem um mal. problema, não tinha lanchinho nessa época, não. Nada! Nossa, Ah, tudo Porque você é errado. jovem, você não entende como era voar lá atrás. Não tinha os Não, mas lanches. eu voei quando era pequena. Tinha lanchinho. É que eu era criança, talvez. E assim, era... Eu falei, cara, mas assim, de novo. Puxa, falta um ano. Né? E era assim, pensa que esse um ano, não é que eu já tinha juntado tudo. Não, o ano do que eu ia juntar já estava comprometido era passagem aérea, deslocamento, a escola. Então já estava tudo comprometido. Daí eu falei assim, putz, não tem milagre, eu não trabalho. Era atendimento ao cliente, mas não tinha comissão, era saque. Era saque de um grande banco. Uhum. Né? Pessoal que trabalha em Osasco, todo mundo trabalha nesse banco e todo mundo come cachorro-quente. Senão não é de Osasco, né? Não é? O dogão, não, é no prato, no prato, come de senão não é garfo. Osasco. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, putz, e agora? E agora? Aí pensei. Minha mãe sempre trabalhou com confecção, então eu conhecia todas as etapas de confecção, tudo. Aí, durante um ano, além do trabalho que eu tinha, eu vendi roupa. Gente, eu vendi, pensa que tinha que juntar dinheiro pra eu comer, pra eu sair, pra eu passear. E aí eu... Virou a melhor vendedora de roupa. No começo, no primeiro dia que eu fui vender, eu falei assim, eu vou desmaiar ali perto daquela mulherada. Primeiro eu vou desmaiar, depois eu vendo. Na época eu tinha vergonha. Ai, que Eu era loucura, né? tímida. Eu falava assim, mas eu preciso. Aquele papo do tímida. Você, tímida? É, Assim, que? muitíssimo. Foi um grande sofrimento. Aí fui, de primeira, vendi bem, mas saí assim, eu acho que eu vou desmaiar agora que eu terminei, sabe? Tipo, muito tenso. Então, esse foi a primeira cagada que eu fiz, porque eu esqueci do plano. Eu corri depois, mas foi um ano de trabalho. Mas acho que quando a gente tá com tão sonho, você fala, não, vai dar. É. Você fala, opa. Não, mas não é só isso não, cara. É assim, o engraçado das duas falas é que, assim, são um aprendizado, gente. Que olha assim, são temas, a gente não tá falando do mundo corporativo, mas temas que a gente leva pra vida. Quando fala de planejamento, sempre gostei muito de planejar. Sabe aquele negócio do óbvio? Não, isso aqui é tão teu dia a dia que você esquece. Um planejamento, cara, viagem, mas o óbvio que é teu dia a dia de você comer, parece que é um negócio tão natural que você... Então, e vira e mexe, o pessoal erra em planejamento de coisas do, tipo assim, cara, mas isso aqui é o óbvio. Não, mas isso aqui é tão natural, então é um cuidado, porque eu já vi de erro do óbvio que passou desapercebido. Sim, tem umas vírgulas muito grandes. O Wellington falou do óbvio, eu falo aqui, né, daquele caso da Disney, que também foi o óbvio. Fala rapidinho, só pra contextualizar. Claro. Que a Disney foi fazer a sua primeira Disney fora dos Estados Unidos, que foi a do Japão. E aí o vice-presidente foi pra lá e falou, amanhã vem 93 repórteres do mundo todo, vai ser incrível e tal, tem que deixar tudo brilhando, beleza? Japonês, cultura, missão dada, missão cumprida, bora, vamos deixar tudo brilhando. 3 da manhã, esse vice-presidente recebeu uma ligação falando assim, deu ruim. Não, óbvio não desse jeito, né, mas pô, deu ruim. Aí ele falou assim, tá, mas deu ruim por quê? Ele falou, então, sabe a Mansão Mal-Assombrada, que é tipo uma das principais atrações, que todo mundo quer ir e tal? Que os engenheiros da imaginação passaram 90 dias, né, 3 longos meses criando poeira antialérgica, teia de aranha artificial. Então os japoneses limparam. Aí ele falou, cara, mas como assim? Não é óbvio que uma mansão mal-assombrada precisa de teia de aranha e poeira. Não é óbvio pros japoneses. Eles nunca tinham ido à Disney de Orlando, da Califórnia na época, não sabiam. Aí ele falou, putz, enfim, tiveram que abrir o parque com 3 meses, aquela atração fechada, porque toca trazer de novo os engenheiros da imaginação pra fazer toda a poeira de novo. Não sei o quê. Gente, é o óbvio, é a comida do negócio, é tipo... É óbvio, aí às vezes a gente faz isso, né? Líder, principalmente quando vai dar uma orientação, às vezes fala assim, não, mas eu contratei essa pessoa, ela veio de uma empresa parecida, né? Tipo, vou dar orientação. E vai sair caminhando. Esse negócio, isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, né? E passa desapercebido. Só abrindo um parênteses, você falou o negócio de biscoitinho do avião. Uma vez eu fui com um amigo, Joel, um abraço, se estiver assistindo aí, a gente foi receber uma premiação que a gente fez... Era em Las Vegas, a gente foi em Nova York e Las Vegas. Fino, né? E tinha... Não, mas assim, só pra poder, assim, como você não tem dinheiro pra ir pra Nova York, a gente fala assim, vamos pegar um voo, a gente faz escala, fica um tempinho lá e depois vai pra aproveitar 3 horas. E, coincidentemente, eu fazia uma aula de inglês e a professora conhecia algumas aeromoças, já tinha falado comigo, e eu estava no mesmo voo da aeromoça amiga dessa minha professora.
E foi engraçado, abrindo aqui um caos nada a ver, porque imagina você lá na classe econômica, vem as pessoas, você que é o Wellington? E falando inglês, meu inglês daquele jeito, mas e você? E sabe as pessoas que falam assim, quem é esse cara aqui que... Aí depois, meio que uma foto. eu me esqueci o nome dela, fazia snowboard pela American, assim. Depois trouxe uma outra pessoa amiga junto com ela. Não, esse aqui é o Wellington. E as pessoas assim, cara, quem é esse cara ali? E trouxe champanhe pra gente lá e tudo. Só que na hora que a gente desceu, a gente conversando com ela, falou, vamos fazer uma... A gente vai passar só aqui por Nova York só pra conhecer, depois a gente vai embora. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vocês me contam lá fora. Qualquer coisa a gente vai de táxi junto. Quando chegou lá, ela pegou um saco, trouxe um monte de biscoito, um monte de coisa já que vocês vão ficar andando. De uma dessa naquela Já que vocês vão ficar andando. Biscoito pra 30 dias, né? Ia voltar o dia dava pra sobreviver uns 2, 3, provavelmente. Foi muito engraçado, cara. Não, e pior que na volta, coincidentemente na volta, a gente veio pela American também, e aconteceu a mesma coisa simultânea. Eu vim pro Rio e o Joel pra São Paulo, isso dele foi pior. Como a menina não veio, ela fazia Nova York e Rio, ela avisou pra... qual voo que você vai? Avisou pros comissários que tava lá, pra todo mundo. Você que é o Wellington, você que é lá. Pra poder ir todo mundo assim. O Joel falou que pra ele aqui levaram champanhe, todo mundo nego achando assim, mas porra, levando champanhe pro cara na classe econômica? Tem alguma coisa errada com esse cara? Eu falei, nossa senhora. Olha aqui, mas quem conhece... Aí quem tá falando aqui, gente, conexão. Você conhece as pessoas certas, se você tem um bom relacionamento, olha assim, de repente não pode te levar pra econômica, mas tentou te dar uma boa experiência lá, ou tentar agradar o máximo possível, né? Mas Mas voltando aqui pros convidados importantes. E aí, no início da carreira corporativa, porque a gente falou aqui no início, eu comecei meu estágio, mas eu não quero ITA, eu quero ir pro mundo corporativo, já tô terminando a faculdade, comecei ali, eu preciso começar minha vida corporativa. Como é que foi isso no início? Porque tem muita gente que comecei aqui, é tudo maravilha, né? Eu brinco aqui que eu fui professor de educação física, eu fui vendedor de porta a porta em curso de inglês, tá, gente? Vocês viram no último episódio, teve gente aqui que vendeu livro em inglês. Eu falei, livro nem tanto, já vendi curso. Livro. Como é que foi lá essas primeiras experiências corporativas? Já era o sonho que vocês imaginavam? O Fernando já deu um spoiler que não, né? Que ele foi A, B, C, foi... Então... Patrícia passou aqui a palavra, eu vou começar aqui, mas fique claro que primeiro as damas sempre. Brincadeiras à parte, Bom, me formei, né? Belos 5 anos, divertidíssimos. Aproveitei o último ano de ITA pra aprender a falar em público, a voltar a viver em sociedade, né? Não, calma. Se 4 anos você vira um bicho... não. Voltar a falar em público, o cara que já vendia os cadetes, vendia todo mundo. Voltar a aprender. Os números sequestraram ele. Vem pros cálculos. Os números te sequestram mesmo, mas foi bacana. Acho que o 5º ano me ajudou bastante a voltar a viver uma experiência um pouco mais comercial, de vivência, de empreendedorismo. Então acho que foi uma coisa que o ITA me ajudou muito. E a gente convivia com muita gente, né? Do próprio alojamento. O ITA é uma grande comunidade, né? Todo mundo vive no alojamento, come junto no refeitório as 3 refeições por dia, então... O pessoal querendo ir pros Estados Unidos, né? Pô, tem alojamento aqui. Exato, tem de tudo, né? Mas enfim, e aí tá na hora de começar a trabalhar, né? Eu tentei estágio e aí eu consegui um estágio nessa empresa armamentista, né? Que era a Mectron, que desenvolvia projeto de míssil e tal. Cara, foi uma experiência extremamente frustrante. Eu olhava pra mim lá tentando desenvolver um software que simulava não sei o que. Eu falei, cara, que diabos que eu tô gastando meu tempo pra fazer míssil que serve pra acabar com o mundo? Cara, não tem sentido o que eu tô fazendo aqui. Por questão de, sei lá, princípio, de sentir bem, de propósito. Nessa hora eu comecei a perceber como o propósito existe de verdade, né? Porque era um estágio legal, ganhava bem, tava começando a vida. E aí eu falei, cara, não dá pra mim isso aqui. Fiquei 3 meses, falei, cara... Saí e consegui um estágio num banco. O primeiro estágio que eu fiz no Banco Santander. Um summer job, né? Eu fiz isso no 2º semestre. Quando foi janeiro, eu comecei um estágio no Santander para trabalhar numa área meio burocrática Era organização e métodos, né? Que chamava na época, na área de OIM. E foi muito legal porque foi uma experiência de viver o mundo corporativo, né? Como é que são as coisas, interações... Porque você sai do mundo de faculdade para um mundo corporativo, estagiário, é uma mudança muito drástica, né? Claro. E eu faço muito programa de estágio nas empresas por onde passei, e eu faço questão de acolher pessoalmente. Eu acho que é
Um negócio super legal de... Legal. Puta, gente, eu já estive no lugar de vocês. Eu sei como é difícil. O que vocês estão aqui para aprender. Fiquem tranquilos que vocês não vão ser cobrados pela ciência do foguete, que vocês têm que reinventar a roda. Não é nada disso. Vocês estão aqui para aprender. A gente paga para vocês aprenderem e a prioridade de vocês é a faculdade. Então, assim, cara, se um dia precisar fazer tal coisa, vai lá, estuda. E não é normal isso, né? A gente sabe aqui que... A gente sabe que é normal, quem tá assistindo sabe que não é normal. Tem muita gente que contrata estagiário achando que vai ser o especialista. Exatamente. E a gente lá investe muito nesse programa de estágio, que ajuda muito esse desenvolvimento inicial dessa turma, né? Legal. E eu me ponho muito, eu tenho muita empatia nessa hora, porque eu já passei por isso, eu sei como é, né? Então, eu já tive aqui meus erros e acertos. Então, saí do Santander, depois consegui o meu primeiro emprego de verdade, CLT. Lembro como se fosse eu ganhar meu primeiro saláriozinho, que era uns R$2.000. Falei, pô, que legal. O primeiro R$2.000, eu lembro assim. Esse aí já começou a rir. Já começou rico. Trabalhava no Itaú, programa de trainee. Falei, caraca, rico, R$2.000, pô. Tá bom, eu pagava... Pô, meu primeiro era 615. Exato. E eu achava E acho que o meu era 200... Não, aí o Eu tô professor tinha os falando outros de lá, mas... 2005, exato. Primeiro trabalho mesmo, CLT, formado, analista, era programa de trainee, ganhava R$2.000 e poucos. Pagava um aluguelzinho, agora eu já tinha que me virar. E continuava com o carro. Continuava com o carro. Aluguelzinho lá de... Eu lembro que era uns 40% do meu salário, R$700, R$800, né? Custava tudo. E foi uma experiência incrível, né? Porque eu literalmente passei 2 anos sem conseguir juntar R$1. Falei, gente, passei 5 anos praticamente preso, agora eu vou viver. E aí foi quando eu comecei meu processo de, cara, sair pra bares, restaurantes, conhecer gente. Rapidamente passou o primeiro ano do Itaú, eu entrei num curso chamava SEAG, Curso de Especialização em Administração para Graduados, na FGV São Paulo. Então chamava SEAG lá na... Era perto E alguém indicou o curso, a empresa disse que você devia fazer? O próprio Itaú ou lá você... tinha uma galera que fazia. Eu falei, cara, eu quero fazer isso também. O Itaú, super legal, patrocinava um pedacinho, 30%, 40%. Então, meu dinheiro não dá pra nada, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Principalmente pela questão de conexões, que acho que é uma coisa que o Elton fala muito aqui. Cara, eu rapidamente comecei a conhecer gente de várias indústrias diferentes. E esses cursos, o maior ganho não é, às vezes, o conteúdo em si que você tá ali pegando. Mas o que você aprende com a experiência do outro. Sem As dúvida. diversas indústrias que você pode ver. Então, eu lembro que eu tinha um cara que era o cara do marketing da Audi Brasil. Pô, eu era apaixonado por carro, né? Eu tinha um cadete, pô. O cara andava de Audi. O cara andava de Audi, pô. E ele é o cara do marketing da Audi. Então, puta, aí tinha a menina da Natura, né? E saber aproveitar esses momentos. Tem muita gente que vai pra evento ou vai pra algum curso, alguma coisa e fica ali, ó, fechadinho. Fala, pô, não gostei daquela palestra, não gostei... Você não conversou com a pessoa do lado, não almoçou com alguém diferente, não aproveita aqueles momentos. Exatamente. Então, eu aproveitei muito meu começo de carreira pra aprender. Aprender. Nunca briguei, pô, tenho que ganhar mais, Não, cara, trabalhava muito. Sempre fiz hora extra no sentido de... Não porque eu queria fazer isso uma forma de ganhar mais dinheiro, mas porque eu queria entrar em coisas que às vezes nem era minha área pra aprender. Então eu ia pra área do lado, cara, vocês fazem o que aí? Me mostrei como é que funciona. Curioso. Pô, deixa eu fazer um dia ajudar vocês com alguma coisa. Então eu fui metendo o bedelho em várias áreas diferentes e aproveitei os primeiros 2 anos pra aprender. Então isso eu tenho certeza. E obviamente pela área que eu trabalhei, que na época era o Itaú, todo mundo era muito acolhedor nesse sentido. Eu considero que a base da minha formação profissional e tudo que eu sou hoje, cara, tem um peso relevante desses 2 anos de Itaú. Pela escola que eu tive de, cara, aprender coisas diferentes, colar nas pessoas, as pessoas te ensinarem. Então, eu investi muito em aprender, em ajudar as outras áreas sem pedir nada em troca. Absolutamente nada. Não, que maneiro. E é engraçado que você fala isso. E pra quem tá assistindo, principalmente quem tá em início de carreira, o início de carreira é um passo importante para você continuar o seu desenvolvimento, né? Assim, eu iniciei minha carreira, agora já tô trabalhando, já vou viver, não. Esse é um exemplo de que as primeiras fases é para você continuar reinvestindo, para continuar aprendendo, porque senão tá começando, agora já tô tranquilo, já deixa que eu gastar minhas coisas, não. É só o início, né? Sempre tive essa humildade de me colocar como se fosse uma posição de ser o assistente ali, o capacho do outro, sabe? De ser tão humilde, cara, eu não sei nada. Se eu aprender um pouquinho do que essa pessoa faz, eu vou estar um pouquinho melhor amanhã. Que legal. Então, sempre dediquei muito essa questão de
ajudar, aprender, né? Pedir ajuda pro outro, mas também pra ajudar, porque quando o chefe cresce, cara, os espaços se abrem, né? Então, E aí, Paty, foi lá assim também? Você lá no início de carreira? Então, sabe que no podcast anterior, o Moderai, ele mencionou 3 coisas que eu fiquei depois pensando muito sobre isso, né? Ele falou que toda a vida dele, o que moveu ele foram 3 coisas. Que é o incentivo financeiro, aprender, que é o que você citou bastante aqui. O aprender é muito forte. E o reconhecimento. E aí ele falou isso aqui, vocês estavam aqui eu falei que eu dou... o Moderai falou isso pra mim uma vez, quando ele saía, quando ele saiu da UE, eu falei assim, cara, como é que você vai sair daí? Você tava mandando super bem aqui, você é um... E ele falou essas 3 coisas, falou o seguinte, tem que ser positivo. Pode ser, não pode ser os 3, mas tem que ser 2-1 pra bom. Isso. Senão tá na hora de mexer. E eu uso isso na minha vida até hoje, né? E sabe que eu pensei bastante sobre isso quando vocês estavam conversando disso no podcast anterior. E eu sempre prezei muito isso, né? Se eu tivesse... Eu acho que o 2-1 é bem importante. Se tiver só 1, eu acho complicado. Se for o 3, é uma grande satisfação. Você tá aprendendo, né? Tá ganhando e tá sendo reconhecido. Então é um grande presente, né? Isso aí. E eu lembro que eu entrei nesse banco como teleoperadora. E aí tinha uma regra no banco. Você tinha que ficar 2 anos atendendo, porque só assim eles consideravam que você podia prestar processo seletivo. Então, o que o banco fazia? Quando abria o processo seletivo, abria o processo para tudo que vocês imaginarem. Monitor, instrutor de treinamento, supervisor, analista de planejamento, analista de TI. Abria, eu juro, eram pelo menos, você poderia pelo menos se inscrever em 6. E não tinha uma regra que falasse assim, não, você não pode se inscrever em 6. Você pode. Você vai lá, se inscreve em 6. E aí, o que aconteceu? Todo mundo da célula que eu tava se inscreveu em 6. Nossa, imagina como é que era o processo. Nossa. Imagina, devia ser uma doideira. E aí, eu entreguei uma ficha só. Aí o meu supervisor veio. Nossa, era um líder admirável. De verdade, assim. Eu acho que é muito importante as pessoas admiráveis que vão passando no nosso caminho. Porque deixam um legado que a gente não esquece nunca mais. Faz muito tempo isso. Ele falou assim pra mim, Patrícia, eu queria te dar uma orientação. Você tá me dando só uma ficha. Todo mundo me deu 6, 5, mínimo 4. 4 coisas que poderia sair do atendimento. Aí eu falei pra ele assim, mas é que eu não quero sair do atendimento, eu quero ser supervisora. Não é o que eu tô deixando, é o que eu vou pegar. Ele falou, mas e se você não passar? Eu falei, eu continuo atendendo. Eu tenho um emprego aqui. Ele falou, Patrícia, eu entendo, mas você tá arriscando? Eu falei, eu também entendo a sua orientação, mas eu vou arriscar. Morrendo de medo, porque... ele era muito admirável, muito bom senso, o pai, tem certeza? Só mudou a figura. Só mudou a pessoa. Figura, assim, galera. A vida da Patrícia vai estar no show do 1 milhão. Você vai apostar mesmo? Ai. Mas sabe o que acontecia? Eu não prestei o processo para sair do atendimento. Eu prestei o processo para ser líder. E, de verdade, eu nem sabia ser líder. Mas eu queria ser líder. Não sabia mesmo, tá? Eu tinha lá os Mas bons olha, exemplos, o líder que fala assim, sabe? eu sei como eu duvido que saiba. Porque quando chega lá, na hora que vira mesmo... Mas eu tinha exemplos admiráveis para seguir. Gente muito boa que ensinava lá. Né? Então, aí eu prestei só para isso. E foi um sufoco, porque era bem concorrido tudo. Mas eu, por fim, passei. Você viu? Vamos jogar poker com ela. A gente tava aqui no... all-in funciona. Não, pessoal, não sei se vocês perceberam agora, não sei se a câmera tava só filmando aqui você e depois a gente vai ver no vídeo, mas tava todo mundo assim, será que vai passar? Será que vai passar? Passou. Passei. E foi muito bom. E esse líder, que realmente era admirável, ele deu muito suporte nessa jornada. Eu realmente não sabia ser líder, tá, gente? Tipo, de 10... A liderança inicial fica tranquila, acho que é um caso sabia como 1. esse. Então foi assim, uma jornada de acertos, erros e acerta e vai.
mas contando muito com esse suporte, assim. Bacana. Você teve algum líder, vocês, né? Tiveram algum líder não, né? Aquela figura assim que é Referente. o não fazer. Não, o contrário, o não fazer. Não, referência negativa, né? Tem o positivo e o o negativo. chefe, aquele da cenoura e do Nunca chicote. serei assim, né? É que você olha. Vocês têm algum? Não precisa citar nome, nem contar a história que lembre demais. Se quiser, assim. pode. Aí o podcast é do Wellington, ele manda quiser, aí, pode. quer falar. Mas tem alguma figura traumatizante, assim? Eu não lembro de ninguém traumatizante. Eu vou te dizer que eu acho que toda pessoa tem um lado bom pra você puxar alguma coisa. Eu passei a Não vida... tem nada que te traumatizou? Você deu sorte, assim? Não é... Tem muito chefe que eu troquei, né, de área por não gostar do chefe. Mas eu sempre falei, cara, tem alguma coisa boa pra ele estar onde ele tá, então eu sempre busquei olhar o copo meio cheio, que é, cara, alguma coisa boa eu vou aprender com esse cara. E realmente teve um chefe que eu achava que ele, como pessoas, ele era péssimo, mas ele tinha uma qualidade técnica tão elevada que eu falei, cara, vou colar nesse cara aqui. Vou aprender essa Vou vírgula aprender o que esse cara sabe fazer, como ninguém sabe. Vai ser com duras penas, porque ele não vai ter paciência, vai me xingar, mas é a vida. Faz parte. Eu vou engolir um pouquinho o sapo, porque eu tenho um objetivo maior aqui. Mas, obviamente, depois que eu consegui aprender um pouquinho com ele, o que eu acho que ele tinha pra agregar, eu mudei de área. Então, esse foi um cara... Isso foi, inclusive, no Itaú, né? Nos primeiros 2 anos lá daquela minha jornada, que eu tinha um objetivo, né? Um foco. É incrível que a galera foge desses chefes, mas A eu galera acho que eles foge, também têm alguma coisa pra... A provocação é aprender. justamente Todo essa. mundo tem, O cara. que eu aprendo estando exposto? Porque pode ter gente que tá nos assistindo e falando, cara, As pessoas- eles estão falando, mas igual, né? Ela falou assim, pô, tem um, tipo, As um pessoas líder até inspirador. brincam, né? Tem um jabuti lá em cima da árvore. Eu não sei como ele foi parar lá, mas ele tá lá, né? Como é que tira? Aí Exato. eu olho assim, cara, esse cara tá onde ele tá por algum motivo. Eu nem sei por que é, não tô aqui pra... Não consigo nem, não tinha nem maturidade pra questionar isso, né? Mas, pô, deixa eu tirar alguma coisa daqui de aprendizado, de valor, né? Boa. Sempre tem. Eu concordo. Eu acredito realmente. Eu acho o seguinte, eu tive trauma, assim, horrível. Daquele... Mas eu penso o seguinte, uma coisa em comum, com todo mundo que eu tive como um líder. Todos muito, todos e todas muito inteligentes. Sempre. Uhum. Sempre tive líder inteligente em toda essa jornada de relacionamento com o cliente. O que muda é que, assim, às vezes a gente encontra gente com valores muito diferentes. E valor é um negócio, assim, que... Inegociável. e que não muda também. É valor. Então, tem o que você acredita e o que não. Quando você encontra alguém com valores... E quando eu encontrei alguém com valores muito diferentes na jornada... Eu nunca trabalhei pouco tempo com os líderes, a não ser que eles saíram por alguma razão, mas eu sempre fiquei muito tempo na liderança, inclusive quando tínhamos valores diferentes. Eu entrava com um modelo de resiliência assim bem forte. Mas os que foram bem difíceis para mim, ou que foi traumatizante, eles têm um lado, que você estava falando aqui, que é o impulsionador. Que daí você quer mudar, você quer sair, você quer melhorar, você quer ir pra outra coisa. Você faz nem que seja pra provar que dá do teu jeito, né? Você fala, não, vou então, fazer, vai dar. Porque, na verdade, todo mundo é um aprendizado. Uhum. Que você estava citando aqui. Todo mundo vai ser inspirador ou vai ser inspirador pra você não fazer, pra você fazer... E, às vezes, você também não tá na sua melhor versão naquele momento. Uhum. Tem isso Verdade. também. Quem achar que numa jornada inteira de mais de 25 anos foi perfeito o tempo todo, além de ser chato, né? Ser perfeito é muito chato. Eu também acho tedioso. A pessoa chega e fala assim, eu sou incrível Isso. e minha vida é muito incrível. As coisas divertidas só as que dão errada, você aprender com aquilo, né? Eu acho Mas eu até acho que que é a gente até já impulsionador. foi um dia, né, um chefe ruim. Claro que eu fui, Sim. cara. Eu lembro de casos aqui na Oi que eu perdi a linha e me arrependo profundamente. Se eu Esse é um encontrar essa pedido de pessoa, desculpa dele eu pra pediria você, desculpa. tá? Charlene, minha querida, eu me lembro até hoje no dia que eu fiquei chateado que você tava... Parecia pra mim, tá? Nem sei se você tava fazendo isso, não. Fofocando, fazendo alguma coisa, e eu, de certa forma, gritei como se eu fosse aquele pai grosseiro, né? Então, te peço desculpa se você estiver vendo isso aqui. Me arrependo profundamente, me marcou muito. Depois disso daí, nunca mais eu errei. Não, e a Charlene assiste, e a Charlene sempre assiste a gente falar. O Wellington deve conhecer a Charlene. Não, os caras frequentam lá em casa, Vamos ela é encontrar, Olímpia, os amigos Charlene. pessoais. Exato. Lá enfim, frequentam a minha casa. Pessoas incríveis. Esse são link vai momentos. chegar pra ela. Mas são momentos, e acho que esse é um negócio bacana, que assim, gente, a gente erra, eu com certeza devo ter... A gente faz parte da nossa evolução, a gente
aprender com o erro para cometer novamente e reconhecer. Eu acho que isso faz parte do gestor. Não tem super-herói na vida real. Então, para você evoluir, você tem que evoluir com erros também. Porque só com acerto você vai ter alguma coisa errada. E o contrário eu também acho verdadeiro. Sabe o quê? Muito bonito que você fez agora, né? Foi. Eu também comecei a puxar da cabeça aqui que eu tenho que pedir desculpa. Todo mundo Assim, assim. Foi emocionante. Gente, acho que eu tenho que pedir desculpa a muita gente, mas agora, tipo assim, foi... Vamos tomar o programa todo. Foi um exemplo que me foi marcou mais. emocionante. Pô, que bacana. E tem o contrário também. Às vezes a gente trabalha com a pessoa, tipo, faz 10 anos. E aí a pessoa era supervisora, era gerente, aí passou o tempo, aí hoje a pessoa é diretora, CEO, superintendente, head, o que seja. E aí vem você e me pergunta dessa pessoa. Poxa, eu não posso ficar só com essa foto de 10 anos atrás. Se ela é muito positiva, beleza. Mas, gente, em meses, o quanto que uma pessoa pode evoluir? Você imagina em anos. Então, ninguém ficou estacionado lá. Ou melhorou, ou piorou, algo aconteceu. Então, às vezes, a gente também passou por um momento ruim e acha que ninguém pode se transformar. Todo mundo pode se transformar. Eu tenho um líder que falava a seguinte frase, né? O tempo muda a percepção das coisas. E na época eu não entendia. Ele falava, Camila, calma, o tempo muda a percepção. Camila, calma. E eu sempre fui muito afobada, muito acelerada, muito... Não, a gente tem que fazer... E hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que ele queria dizer, porque o tempo muda a percepção das coisas. Alguém que, tipo, hoje não confia no processo que você tá dizendo. Você fala, o tempo vai mudar a percepção da coisa. Sabe as palavras. É um negócio que sempre aplica, né? A Camila de hoje não entende. Esse é venal. A de 15 anos Muito atrás não verdadeiro. entenderia a Camila de hoje. Daqui 15 anos, eu acho que dá pra gravar outro podcast. Vamos gravar, vamos agendar Vamos agendar um outro. Daqui 5, aquela marca de 5 em 5. Assim, eu tô aqui, 5 anos não, eu tô por favor. aqui. A gente tá na quarta temporada, então a gente tá aí pra... Não sou muito bom em matemática, a gente tá indo pra... Amanhã a gente completa 20 episódios. E cada episódio tem coisa nova, mas assim, a gente já falou de tanta coisa aqui. Mas ainda tô aqui, cara. O que o Fernando fez agora é porque a gente fala muito de metodologias. Reconheça publicamente e feedback feedback individual O feed creu no individual. e reconheça normal. E é muito comum, e com certeza eu já devo ter feito, é muito comum, de repente você precisar pedir desculpa, mas você pede desculpa no privado. E de repente você fez algo público, mas você pede, porra, por favor, desculpa, me perdão, mas não faz publicamente isso. Então, isso também mostra uma maturidade, aí quando a gente está falando de lideranças, de novo, não está em CEO de grandes empresas, investidores, não é à toa que está onde está, que isso também faz com que os profissionais mudem completamente as suas percepções e todo o seu meio muda a percepção. Então, isso é, assim, cara, esse aqui dentro dos nossos... A gente teve diversos aprendizados aqui nos nossos 20 episódios, mas esse é um daqueles que, assim... Marca. Cara, é coisa... Não precisa... A gente não tá falando de inventar roda, nada de... É uma atitude que se todos tivessem, independente do cargo, eu tô falando de liderança e tudo, isso mudaria muito os relacionamentos e os desempenhos, que a gente tá falando também de business e desempenho. Mas você sabe muito que não é bacana. uma coisa tão fácil às vezes. Ele Não. fez aqui e tal, mas, né? Não é. Acho que passou uns anos, passou um tempo de maturação e tal. Não é. Aí, às vezes, a gente pensa assim, pô, vou fazer isso amanhã na reunião com a minha equipe pra assumir que eu... Tipo, você fica, né? Mas já faz planejado, não é uma coisa de Mas eu acho que é coração. importante. Não, eu acho que é importante começar a criar o hábito de fazer, mesmo que seja forçado pra criar o hábito de fazer, né? Eu vou contar uma história muito bizarra que aconteceu. Uma vez eu pedi demissão numa empresa, porque uma concorrente chegou e falou assim, Camila, te pago o dobro, mais MBA, mais o plano de saúde mais caro e não sei o que lá. Eu falei, pô, vou? Eu falei, nossa, como eles me reconheceram, né? 21 dias depois eu voltava chorando pra casa, assim. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou ter que voltar pra... Eu vou voltar não, né? Porque eu tinha saído mal. Imagina que eu saí, não cumpri aviso, não nada. Falei, ó, tchau, tô indo embora. E o presidente da empresa, mas você não vai preparar ninguém pra colocar no teu lugar? Eu falei, não vou. Então eu saí mal, né? Saí e fechei aquela porta mal. 21 dias depois, decidi escrever uma carta pro presidente da empresa anterior dizendo, entendi o que você quis dizer quando... Você tem certeza que você vai sair desse jeito? Eu falei, olha, peço desculpas, né? Em nome dos anos do que eu fiz de legal... Olha lá, eu tinha fechado a porta mal, mas ainda falei, olha, em nome dos anos legais, tal. Será que você consegue me indicar pra alguma empresa pra trabalhar? Porque eu pedi demissão. Falei, não dá pra trabalhar porque a cultura era muito ruim e tal.
E aí esse presidente falou assim, não, vamos tomar um café, pra eu te entender. Daí a gente foi tomar um café, dele falou, aí parecia papo de pai e filha, né? Não sei o quê. Daí eu falei, Daí ele falou assim, olha, só que você é muito, muito boa no que você faz. Então será que você não volta? Só que não faz isso de novo, pelo amor de Deus. Quando for sair, avisa, né? Passa uns meses. Falei, não, tudo bem. Voltei. Só que aí eu percebi que, como ele tava tão magoado, como é que as outras pessoas estavam? No dia que eu cheguei pra trabalhar, ele não avisou ninguém. Todo mundo me olhava assim, o que você tá fazendo aqui? E tinha um monte de novos colaboradores e todo mundo olhava assim, você é aquela Camila? E eu fiquei muito nessa de tipo, putz, como é que agora eu vou voltar e vou... E eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi, eu sentei com todo mundo naquela manhã, daí o pessoal, a Camila tá de volta, tal. Daí eu pedi, falei assim, gente, eu quero pedir pra vocês se eu posso voltar, né, não sei o que. Não sei se alguém ia dizer não publicamente, mas eu pedi. E aquilo eu senti que fez essa super diferença. E várias pessoas vieram conversar comigo depois, falando, não te conheço, mas achei legal essa atitude de pedir, né, quase que como um pedido de volta de namoro, assim, né. Exato. E doeu. Legal. Gente, aquele meu pedido de pedir pra voltar, parecia, nossa, sabe, tipo... Sei lá, como se eu tivesse traído o marido e volta e fala, por favor, me aceita de volta. Mas foi muito bom depois, assim. Foi isso que permitiu com que eu ficasse mais uns 4 anos lá dentro antes de sair oficialmente. Top né? demais. Pessoal, assim, lembra que eu falei do bate-papo? Se demora a gente demora... Chopp e vinho aqui, a gente fica muito tempo. Cadê a comissária? Os espumantes do Hélio. Aí, tá vendo? Pô, sacanagem, eu tô esquecendo o nome dela, cara. Mas eu gosto de lembrar o nome e falar, mas pelo menos lembro... Enfim, pelo menos eu lembro da Ludmilla, teacher, ó, fera demais. Agora a gente pra nossa linha final aqui, já tá em, assim, já mais de 1 hora aqui. Não, antes de fazer aquela pergunta final, vamos só aproveitar que a gente tá falando de referência, por exemplo, você deu negativo. E as referências positivas? Porque tem muita gente que tá enfim, início de carreira, ou tá no meio de carreira, ou até grandes executivos, precisa tomar algumas decisões, que é legal também você ter algumas pessoas de referência que te ajudam. Mais uma vez, acho que você pode levar o seu coração, você tomar a decisão, mas é legal você ter algumas referências. Tem pessoas que ajudaram vocês ou que ajudam ainda, que naquele momento... Ela nem soube, talvez a pessoa nem saiba que ela foi referência pra você. E de vez exatamente, de vez em quando você não pediu a opinião. Por você tá ouvindo, falou assim... Cara, isso aqui faz todo sentido. Lembra, o que você falou do Mordecai? Ele não falou aquilo pra mim, ele tá falando dele. Uma decisão dele. Cara, aquilo ali ficou... Pra mim... Ele reverberou, porque ela veio Não, ler e ele resgatou. falou no episódio anterior Não, e eu achei, assim, tão outra coisa que a Ana Tão Paula... importante, né? Tão tenso. A Ana Paula da PayPal falou aqui, eu vou até pedir... Vou fazer uma palestra, que ela vou até pedir autorização pra usar o nome do pai dela, porque ela falou uma palavra aqui que o pai dela falava muito pra ela, são aprendizados. Falava, minha filha, você não volta pra casa. Todo dia que você voltar pra casa, você tem que ter aprendido alguma coisa. Alguma coisa com alguém. Você não pode voltar pra casa sem aprender nada. Todos os dias eu falo assim, cheguei, aprendi algo. Com um colega do lado, alguém no ponto de ônibus, tem que aprender. Então isso ficou também na minha cabeça assim, cara. Shopping trem. Todo dia você veio e falou isso. Então quem foi antes de a gente ir pros fechamentos, quem foi as referências? Como é que vocês buscam as referências de vocês? Porque eu acho que tem muita gente que talvez vive aquela vida assim, não, sou eu sozinho, não tem ninguém pra ajudar, mas de repente você pode ter referências que, mesmo sem pedir, tá ali pra ajudar, né? E eu li no livro Outlier que mesmo quem diz assim, não, me fiz sozinho. Eu estou sozinho. Difícil, hein? Aí ele diz assim que mesmo a árvore mais alta da floresta, ela só conseguiu crescer e ganhar aquele tamanho porque as outras deram espaço para que ela pudesse crescer, para que o sol pudesse chegar, que as raízes pudessem expandir, tal. Então ninguém faz nada sozinho mesmo, né? Verdade. Então é a gente reconhecer quem foi a outra árvore do lado que deu espacinho. Legal. Cara, eu tive muito boas referências. Muito boas mesmo. Aqui do Itaú eu citaria o... Não, calma aí, só antes de ir pro Itaú. Teve uma ótima referência na panela lá no início, lá com vocês. Porque foi Primeiro líder. muito aprendizado. Primeiro Primeiro líder. Pô. Ilustríssimo cavaleiro meu pai, um grande comerciante, batalhador, literalmente um paneleiro que venceu na vida. Parabéns, pai, você formou... Parabéns. Como é o nome dele mesmo, né? Artêmio. Artêmio, parabéns, seu Artêmio. O seu Artêmio aí, se estiver assistindo, fica Show. meu agradecimento. Tenho certeza que grande parte do homem que eu sou hoje foi você que me mostrou os caminhos, os valores, né? Bacana. Mas enfim, falando um pouquinho da jornada profissional, aí eu tive... Cara, Ricardo Guerra foi um superintendente no Itaú que me marcou muito como gestor, né? Não diria nem tanto na parte tão técnica, era um cara brilhante tecnicamente. Marco Antônio Vieira Sadala foi um gerente lá no Itaú também, lembro bem, foi um cara que me ensinou muita coisa tecnicamente falando.
Acho que como gestor de gente tinha muita coisa para aprender, mas era um cara novo, estava bem intencionado, então eu levo isso muito em consideração. Um cara do bem, acho que ele errava tentando fazer certo. Legal. Cara, um Roberto Ritz, que me convenceu a sair de banco e ir para Brasil Telecom em Brasília. Almocei com ele hoje, obrigado pelo bate-papo mais uma vez, é uma verdadeira escola. Legal. Um cara muito bacana. O meu chefe direto lá, Daniel Ramiro Rimelgrim, foi um grande líder para mim também, lá na Brasil Telecom. Então, cara, eu tenho muitos nomes aqui. Se eu for citar todo mundo na Oi, tive... Faz tipo filme, assim, né? Quando o são Brasil passando escreve. assim, né? A gente é literalmente uma composição, né? Eu sou multifacetado dessas várias pequenas coisas que eu fui aprendendo com esses diversos chefes, cara. Não, Impressionante. E é bacana, gente. Eu não sou psicólogo, não trabalho em RH e tudo, mas sabe aqueles testes que você faz 50 perguntas, que lá no meio tu faz umas perguntas diferentes pra saber se o cara respondeu certo? O que o Fernando falou muito? Que ele sempre aprendia muito. Então, na hora de citar, acaba citando todos, porque sempre aprendeu porque muito. ele Então, em várias áreas, em várias pessoas. É verdade. em várias- Fui aprendendo um pouquinho com cada um, né? E aquelas coisas que vão te marcando, né? E muito recentemente, no Grupo Cataratas, aprendi muito com muita gente, cara. Ali, independente de ser chefe ou não, Sim. aprendi com meu amigo Ricardo Beraldi Porto, aprendi com meu amigo Pablo Morbes, atual CEO do Grupo Cataratas. Aprendi com o meu eterno chefe Bruno Max de Oliveira, que foi o CEO da Cataratas durante a minha jornada. Aprendi muito com os caras da Advent, que eram do conselho lá, Mário Malta, Rafael Paturi. Agora, recentemente no HG, também com os caras do conselho, o Rodrigo Feitosa, tomei um café com ele hoje, foi uma escola pra mim. Então, assim, eu aprendi com muita gente durante toda a minha vida. É até injusto eu sair citando nomes. Sim, eu lembro de muitos e vou ficar aqui falando meia hora. Mas todo mundo sempre Chama ele pra um café. Você viu que ele toma café, ele almoça, deve ter outros espaços. Chama exato, ele. eu tô sempre tentando reencontrar essas pessoas, porque a gente cria não só um sentimento de admiração, mas, de novo, você continua aprendendo. É engraçado que hoje mesmo eu já almocei com o Ritz e pra mim já ficou uma coisa nova. Já tem era uma, outro uma Ritz. dica, um insight, um negócio que ele também tá evoluindo, né? Sim. Um cara maduro e tal. Tem grandes cases de sucesso, então Top é bom estar demais. perto dessa turma. Legal. E aí, Paty? Então, num outro episódio eu tinha falado, né, que o meu líder atual, o William Souza, né, que é um cara muito brilhante, ele tem uma coisa que você falou aqui, que é a liderança servidora, né? Eu tinha falado da minha irmã. A minha irmã, eu comecei sendo a referência dela, porque nós temos 8 anos de diferença, e depois ela passou a ser a minha referência como executiva, como em decisões, tudo. Hoje não, desde sempre na jornada. Se eu tenho que fazer uma mudança, ou ela também, a gente se consulta, a gente conversa, a gente senta para entender se a estratégia é boa, se não é, se a mudança é boa ou não é. É lógico que a gente, numa mudança, nunca sabe do futuro, mas quando a gente conversa com alguém que é referência, tem toda uma diferença, né? Mas aqui, você falando de tudo que a gente conversou hoje, eu tenho bastante referência também, além de vários líderes, e seria muita gente, de fato, para citar, pares. E pessoas da minha equipe, no decorrer dessa jornada, que são muito admiráveis, né? Legal. Que eu aprendi muito. Para mim, é um grande presente quando eu tô, por exemplo, hoje aqui com vocês. Eu aprendi. Sim. Então, é um presente pra mim que Já eu vai levo. voltar pra casa já com o Já checklist com do isso. almoço, uma coisa Exato, nova. porque o jeito que eu sentei nessa mesa não é o jeito que eu vou sair. Porque eu já aprendi aqui ouvindo vocês, ouvindo as histórias. Verdade. Né? Então, assim, eu tive muitos pares inspiradores também. Gente que ensinou muito, gente que compartilhou muito. Eu sempre tive muita ganas de, sabe? Eu sempre querendo evoluir, crescer, aprender, ter algo novo. Gosto também do estímulo financeiro, por que não, né? Não tem problema feio, falar não dinheiro. é feio né? gostar Tá de no dinheiro, tripé. né? Não é feio falar de Gosto. dinheiro, gente. E, inclusive, sou a favor de que a gente fale sim, porque senão a pessoa fica achando que é só aprender Propósito, e né? aprender. Só pode falar de propósito. Não, eu acho que tem que ter Não, sim mas o o propósito. dinheiro faz parte. O dinheiro, Não existe dinheiro, não existe miséria. reconhecimento. Dinheiro vem. Reconhecimento, exato, vem. E o reconhecimento também. E eu tive tantos pares que, assim, você entra numa reunião e a pessoa tem uma atitude que você aprende ali. Eu acho muito bacana.
E hoje, quando você falou com o Charlene, também foi um aprendizado para mim. Muito obrigada. Não, bom, foi cara. top demais. Obrigada. E aí, pra gente nossa pergunta final, gente, aí antes dos agradecimentos, é o seguinte. Quem é o Fernando... Não, a Paty, ela falou do Paty. Você tem algum apelido? O pessoal costuma chamar de você de algum Cara, apelido? eu tenho um apelido único. Sou mundialmente conhecido por Pitomba. Tipo, da série da Globo, assim? Pitomba é uma fruta típica do Nordeste, né? Tem uma casquinha, aí você chupa, ele tem uma carninha branca e um caroço grande dentro. Mas da onde saiu esse apelido? Tô aqui tentando... Pitomba era pra fazer uma correlação, acho que com o Ceará. Na época do tá. ITA, assim que eu entrei, todo mundo do ITA tem essa história de tem que ter um apelido, né? Que eles falam, cara, o apelido é o... Qual é o seu apelido, bicho? Aí você fala o seu nome, apelido é o nome. E qual o seu nome? Aí todo mundo tinha que ter um nome, o nome era o apelido. Então eles trocavam muito isso. E eu fiquei muito chateado quando me chamaram de Pitomba. Muito mesmo. Fiquei bravo, pé da Quando eu vida. pegar, Aí eu peguei A. Quando eu peguei A, bicho, ferrou. Aí já- Aí pegou Pitomba. Pitomba aparecendo. Se alguém perguntar, você tem que falar. Eu ficava pau da vida, mas... Hoje eu acho que é uma marca única. Quem mais é Pitomba? Eu não conheço mais nenhum Pitomba. Eu só conheço Caramba, eu tenho uma tem versão, série, tem uma marca. tem uma série que tem uma cidade chamada Pitomba. Poxa, eu sou o Pitomba. Só existe eu, não tem mais ninguém. Camila. Se alguém bizarro. perguntar o Pitomba Sim. do Ita, então ferrou. Aí só tem eu. Só mesmo. tem, é. E todo mundo fala, o Pitomba que se formou lá em 2004 e tal. Eu falei, esse mesmo. Cara, ó que bacana. Virou uma Ó o marca. Pitomba. Então, a pergunta final é o seguinte. Quem é a Paty, quem é o Pitomba fora do momento corporativo? É porque a gente... Hora corporativa, a gente pode... Fora do momento corporativo. Porque, assim, mais uma vez, são pessoas de vida normal. Quem são vocês quando vocês não estão pensando em trabalho? O que vocês gostam de Uma fazer? música, né? O que você faz quando ninguém te vê fazer? Boa! Aí. O que vocês gostam de fazer? Tem plano B, plano C? O que Por faz? favor, Enfim. Paty. Eu gosto muito de brincar com meu filho, assistir futebol com meu filho, falar de futebol com Quantos anos ele. ele tem? 10. 10. E qual é o time dele? Pergunta que não quer É calar. Palmeiras. Ai, meu Deus. É, Ah, meu Palmeiras. Deus. Mas Verdade. e também, né, tipo, a gente assiste muito Champions League, muito os campeonatos Gosta de da futebol UEFA. de verdade. É, Não, É. gosta não, gente. Ah, Eu perguntei, ela tá repetindo, ela falou no outro episódio. Ela jogava futebol. eu joguei. Jogadora. Não sei- A minha mas não esposa- profissional, amadora. Joga também? Jogadora, foi a Eu vida toda adoro. na infância, É adolescência. Jogava bola pra valer. E ela disse que assistia minhas peladas lá no condomínio e disse, eu jogo melhor que 90% desses caras aí. Inclusive você. Inclusive você, né? Você já tá meio gordinho, fora de forma. Eu gostava muito. E assim, não, mas ele também aí, tipo, na Itália é o Juventus, aí na Espanha é o Barcelona, então eles torcem para vários times. E eu gosto muito de ler, e eu leio bastante. Gostaria de ler mais, mas leio bastante, leio todos os dias. Eu falei num outro podcast que é o legado que eu deixei pro meu filho, porque ele também gosta muito de ler. Gosto de viajar sempre que posso, né? E eu gosto também de, às vezes, fazer nada. Assistir série, assistir filme. E... Não, filme aleatório. Filme aleatório. E eu gosto de pedalar na rua. Mas eu vou até Muito falar legal. isso também. Eu não sou muito boa. Eu já caí muito. Eu caio. Bateu o Fusca, e agora era a hora de eu, Agora tipo, vamos ver o que eu faço com a bike. Um dia eu tava na terapia e aí o psicólogo perguntou assim pra mim. Ele falou, mas Patrícia, você cai tanto e você continua pedalando? Eu falei, não, é que eu tenho um problema de equilíbrio. Ele falou, e pedala? Eu falei, não, porque eu gosto, Faz porque é o ar parte. livre, né? Eu vou falar, resiliência, eu tô praticando. Exato. Ele falou assim, Patrícia, eu já teria desistido. Aí eu falei assim, mas aqui, eu não sou boa nisso, mas eu vejo um grande prazer nisso, em pedalar na rua, mesmo na ciclovia. Aí um dia eu tava descendo com a bicicleta, a mulher me olhou assim. Ela falou, você vai pedalar onde? A vizinha, né? Daí eu falei assim, olha, eu vou pedalar eu só pedalo em ciclovia e ciclofaixa, porque eu sou perigosa, pessoa, eu andar. É, Cai. não. Mas já caí atravessando a Faixa. faixa. Aí o carro tem que esperar eu levantar. Já é bem. Queria agradecer esse cavalheiro que esperou aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter Amém, sido mais um tão amém. gentil. Mais um amém. amém, Mais por ter um esperado amém. ela aqui com a gente. É isso que eu gosto. Que bacana. Só E uma aí? pergunta, a viagem que você ainda não fez, que é a viagem dos sonhos. Que eu não conheço a Disney e é o sonho do meu filho ir pra Olha. Disney. Legal. O nosso lugar preferido no mundo é uma praia em São Paulo. Chama Santiago. Caramba, Mas- eu conheço a Praia de Santiago. É o nosso lugar. É o nosso lugar. Eu desci ali, quando eu morava em São José dos Campos, desci a Tamoios.
e ia sentir da Praia de Santiago. E assim, é uma praia muito querida. É o nosso Legal. lugar. Legal. Mas o sonho dele é ir pra Disney. Então eu gostaria muito de realizar o sonho dele. Atenção, patrocinadores. Pô, com A Patrícia deixou a dica Que aqui. rufem os tambores, vou bater na mesa agora. Agora seu barulhinho de leve aí, de leve. Boa, Legal. É essa. boa. Bom, eu sou um cara de hábitos simples. Também gosto de curtir minha casa com minha filhinha. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio. Maria Fernanda, papai te ama, muito bom. Mas minhas 2 grandes paixões. Eu sou forrozeiro, adoro dançar um forró, caraca. Minha mulher sabe disso, Aí, sempre que eu tenho Olha oportunidade. nosso amigo lá também Temos- da temos produção. bastidores Aí, aqui, ó. forrozeiro, boa. Não, e toca é sanfona, né? Outra coisa que meu pai me ensinou, meu pai adora forró até hoje, dança, motivado pra caramba com isso, então sou apaixonado por forró. E sou recentemente um praticante de kitesurf, então eu gosto muito também de tomar vento na cara, Pô, mano, cair na água. É bacana, eu aquela tenho vontade de fazer, é sensação bacana. maravilhosa. Cara, Então quem quiser descobrir, recomendo a Praia do Cumbuco pra aprender, tem bastante gente, tem uma lagoazinha rasa que se aprende com segurança. É um esporte muito tranquilo, eu sou um cara que tive muita dificuldade pra aprender, mas, cara, vale muito a pena. É um esporte bem legal, vale muito a pena mesmo. E dando um parênteses rápido aqui, 2 pessoas que eu não comentei que eu queria fazer um reforço, voltando só um pouquinho tópico. aham. Juliana Moraes, queria te A Ju. agradecer, porque eu acho que eu me tornei o líder que eu sou hoje graças a você, cara. Você foi a pessoa que me ensinou a ser um líder de verdade, então vou deixar aqui um agradecimento. E ao PH, que foi um grande líder pra mim também, Bacana. que eu entrei na terapia na época dele, me ajudou muito como ser humano, como gestor, como tudo. Então, vou Não, deixar esses, mais bacana, esses 2 boa. agradecimentos. 2 da Oi que eu não Juliana, tinha citado. A Ju e PH. PH. PH é tentar encaixar uma vida aí Tem pra que São Paulo, trazer fica PH, no Rio, né? fica o convite, dá um jeito, cara. tem Você que vem em vir. São Paulo, vem aqui pro Tentar encaixar uma bate-papo. agenda do PH também. Já tá com Vale a a gente. pena. Mas é isso, kitesurf e um velho e bom Foi bom você forrozinho. me animar. Eu tenho vontade lá no Rio, lá em... acho que é Arubinha, se não me engano, ali na região de Lago. Tem lá uma Isso, escola tem. também. Aí eu já vai ter que tirar esse Lá vou plano ter do que ir. papel. já Em vai. Aruarama, acho que é Uruarama ou Aruarama? Acho que é Araruama. 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 É porque como eu gosto de... um índia falou que o meu Wellington é com pessoas. A gente tomando chopp, então junto, é churrasco, todo mundo. Então, normalmente, quando você tiver assim, alguma prática de atividade individual, Corrida, ele tá fazendo corrida. uma Eu caminhada, tô acompanhando. Caminhadinha. caminhada. Senão, porque a Robertinha me chamou pra fazer meia maratona. Eu falei, não, calma, 5km caminhando, de vez em quando um correndo. Pode falar que tomar um chopp todo dia com a galera é um hobby bom? Não, meu Esse negócio é um hobby bom esse é um... também. Esse eu não abro mão, tá? Tá junto com a galera, isso tua cabeça... Conexões. A gente já falou essa palavra aqui, Boa. né? E aí, pra fecharmos, então, assim, primeiro, putz, mais uma vez, super obrigado, super disponibilidade. Camila, de conseguir vir pra cá também, de estar junto aqui mais uma vez, né? Camila é minha co-parceira, parceira dupla de, enfim, não só aqui, de vários outros nossos projetos aí. A gente se diverte bastante. Paty, mais uma vez, tá aqui com a gente, compartilhando essa história incrível e tá apoiando também Eu a queria gente conhecer aqui o pai como a dela. dois... Legal. Não é? Agora a gente já quer logo conhecer, que é o... Ele é falecido. Então tá com a minha mãe. Ela vai... Tamo lá Eles agora aí, estão vamos lá, se eles conhecer estão lá, agora. E Fernando, putz, cara, obrigado. E assim, eu insisti, não, como é que tá a tua agenda? Tu vem quando agora aqui? Tu vai fazer, como é que vai poder? Super obrigado por estar aqui, mais uma vez, compartilhando essa história incrível de vida. Então, acho que é agradecer. E aí, eu queria fazer o seguinte, pra final, a rodada de arroba, assim, se alguém quiser acompanhar vocês, Instagram, rede social, LinkedIn, enfim, como é que a turma te encontra? E queria que aí pras câmeras vocês dessem, assim, tivesse que dar um recado final pra quem tá assistindo, pra fechar a chave de ouro. O que vocês mandam? Obrigada. Vai, Patrícia. É um gentleman, né? Toda hora ele tenta, né? Agora vai topar. É um gentleman. Bom, me encontra no LinkedIn, Patrícia Carla Almeida, ou Level A Consultoria. E o recado que eu deixaria, eu acho que muito também, o Fernando falou bastante, Camila, Wellington. Sempre que tiver a oportunidade, aprenda. Sempre. E aprender não é só com líderes inspiradores, às vezes é com líderes difíceis e que pode ser um impulso, inclusive, maior. É com os pares, é com a família, é no dia a dia. Então, aproveita todas as oportunidades nessa nossa jornada para aprender. E tem um jeito muito especial para aprender mais, que é quando você aprendeu
e você ensina alguém. Aí sim que você aprende de verdade. Porque ensinando, isso é comprovado cientificamente. William Glasser. Você ensinando, você aprende muito Sem mais. dúvida. Então, se você aprendeu, tá a vida toda aprendendo, não guarda aqui. Compartilha. Isso aqui, esse podcast, esse momento, Sem dúvida. É um tá aprendizado. compartilhando o aprendizado. Então, assim, compartilhe. Você compartilha, você aprende muito também. Sim. É, senão é quase doença, não tem os acumuladores que É. guardam coisas? Você tá acumulando conhecimento, não faz Boa, isso. boa, pelo amor de Deus. boa. É exemplo. isso aí. Bom, legal, Patrícia. Cara, eu vou reforçar aqui o recado da Patrícia, né? Eu vou deixar aqui meu arroba também. O meu é Fernando Duarte Menezes. Vocês me acham tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pitomba, não? Eu sou um cara acho. bastante ativo nas redes sociais, É, tá? né? O Fernando Então vocês vão me ver lá no LinkedIn, no Instagram sempre postando. É Fernando Duarte Menezes. Tem uma história bem legal lá nas redes sociais. E de recado, eu acho que eu vou reforçar aqui o recado da Patrícia, tá? Eu acho que aprendizado e conexões, né? Que acho que é uma composição boa aqui do que a gente está fazendo hoje. Ensinar, compartilhar, aprender e fazer essa troca aqui, que esse bate-papo tem muito valor, né? Então, tenham muita humildade no começo e sejam generosos quando vocês chegarem lá de compartilhar e serem empáticos com quem está começando. Vocês já passaram por isso, faz toda a diferença, ajudar no começo. Faz muita diferença. Beleza? Sensacional. E aí, deixa seu recado também. Você Não, deixa eu o vou seu. deixar e eu vou. Porque você parabenizou todo mundo, mas não se parabenizou, né? Tipo, não falou, obrigada, né? Então, parabéns por esse movimento que você faz. E toda vez que você reforça a palavra conexão, eu lembro daquele provérbio africano, né? Que a gente tá cansado de ouvir, mas ele continua muito vigente. Que se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em grupo, em bando, né? Então, eu acho que cada vez que a gente se reúne, né, vocês disseram, a gente não sai da mesma forma, a gente sai diferente, a gente sai transformado. Uma vírgula que alguém disse. Até quando a gente anda no Uber e o que o Uberista tá te falando, né? Tem uma frase também que eu ouvi de um matemático que diz, você pode até dizer qual é o matemático que eu não sei, que ele diz que ninguém é tão genial que não tenha nada a aprender e nem tão ignorante que não tenha mais nada que não tenha nada para ensinar. Então, pra gente aproveitar esses momentos, né? E o tempo todo a gente fala assim, não, pera, tô aqui num ambiente que eu acho que todo mundo é menos inteligente que eu, cara, cuidado. Porque daí você se coloca numa posição arrogante. E tô num ambiente que eu me sinto meio burro, cuidado, talvez você tenha alguma coisa pra contribuir. Esteja sempre atento a essas coisas e disponível, né? Pra evoluir. Seja lá o que for acontecer, esteja ali. Tipo, cara, eu tô aqui com a minha melhor versão porque eu não tenho como ser outra coisa. Só o que eu sou hoje, né? Então, é isso que eu tenho pra emprestar. Então, Wellington, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Tô aqui, ó. Ó, aí, a Camila... Feliz e radiante e pronta pra night. já tá aqui, ó. Arroba Camix Customer, hein? Em todos os lugares, Camix Customer com X, tipo Cami com X. Super obrigado. Você falou de aprender de vez em quando. Tem uma experiência, pra quem gosta de tomar um chopinho, uma cervejinha, vai em algum bar raiz, pega a tua cervejinha, senta perto de onde fica lá aqueles coroas trocando aquelas ideias, tu vai vir umas histórias, tu vai aprender cada coisa. Aprender mesmo história de... Ih, cara, isso faz sentido... Ser novo, cara, isso faz sentido agora. Imagina lá atrás, né? Isso é um mega aprendizado. Obrigado mais uma vez por estar aqui, obrigado. Só um detalhe da Camila, tá? Faz total sentido vocês falarem de conhecimento. A Camila tem além de vários projetos dentro de CX, tem o CX Tá On. O que é o CX Tá On? Depois tem que combinar com o Fernando para estar... Ela tem um motorhome, que ela roda o Brasil, vai rodar todos os estados do Brasil, várias cidades, levando conhecimento, então, para capacitar, conhecer profissionais e depois falar à empresa, ó, tem gente capaz aqui, você pode contratar dessas cidades também. Então, assim, para não ficar o conhecimento fechado em algumas capitais, ela pega o motorhome e roda Brasil e não afora. Não vai pra capital. Então, capital a gente não vai porque tem muita coisa feita na capital. É pra ir pra um lugar onde os grandes eventos, as grandes coisas não chegam, né? Então, vamos enxergar o Brasil de oportunidades, né? Vamos bem legal. Bacana, tá ligado a conhecimento. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Só uma dica, a gente falou aprender, independente da sua profissão, da sua idade, do seu status, aprenda atualmente, aprenda a aprender também. Porque hoje a gente tá com tanta informação que assim, não, deixa eu aprender como é que eu... Não, qual é a melhor forma de eu entender se o copo é bom? Aprenda a aprender. Porque não é hoje só você aquele curso de 50 milhões de reais que vai te trazer esse aprendizado. Não, é porque tem tanta informação que se você também não aprender, tu vai achar que aprendeu um negócio que não serve pra nada. Obrigado a todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Bidu, por estar aqui junto com a gente, apoiando, viabilizando esse momento, a Coffee Life novamente. A 26X parceira agora, a Aline tá aqui com a gente. Aqui, aproveitando, tem
Um brindezinho da Doce Aqui, ó. Obrigada. Meu brindezinho aqui. Brindezinho. E aproveitando, ó, Nossa, e aí, carregador ajuda a ser. carregadorzão. Confira ó. o unboxing nas Bonito. redes sociais Que dele. Ó, mais uma vez agradecer a Level A, ó, Level A e do Grupo Kainos, do Grupo Kainos. E ainda tem uns brindes, tem um brindezinho Tem um Vou brindezinho aproveitar pros e vou convidados. deixar um brindezinho aqui. Quem quiser conhecer a melhor rede de academias do Brasil, a Cellfit, vai ganhar 15 dias grátis para experimentar. Me escreve lá no LinkedIn ou Boa! no Instagram, Aê! que eu vou te tirar do sofá, hein? Boa, Chega de... Vamos sair da gostei. inércia, vamos pra academia. Gostei disso. Selfie Academias, mas escreve então pro Fernando lá Isso no aí. LinkedIn, Fernando Duarte Menezes. Beleza. Vai ganhar 15 dias grátis lá na academia. Olha que coisa Qualquer boa. lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Pode escolher a Cellfit se você quiser. Fernando, Aê! maravilhoso. Aí, E aí, ó. talvez eu pare de cair na rua se eu for pra academia. Boa, boa. Gente, Fernando, Muito bom. obrigada. Aqui, ó, Deixa eu tem- entregar aí, ó. pra vocês também. Ai, cara. que chique. Show, show, show. Isso, hein? Quem que não gosta de ganhar um mimo, né? É, Olha só. boa, ó. Vou até abrir aqui, ó. Nossa, gente. Boa, cheio de bacana. coisa. Cheio de coisa. Vai ter que ir pra academia mesmo. Ah, Temos que é. ir. Chocolatinho pra adocicar a vida. Boa, boa, boa. Fantástico. Boa, vou botar gente. chocolatinho. É. Personalizado, Kainos. É, tudo maravilhoso. Eu Canequinha falei que a gente do esgotou a café. água. Tem mais água? Agora Boa. não. Maravilhoso. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado ao pessoal da Creative Studios também. Putz, todo esse ambiente nosso aqui, produção, super obrigado. Obrigado, Vilno Clientes SA, que é um dos apoiadores nossos também. Então, super obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tudo com a gente aqui. Demais. E se a gente conseguir ajudar um pouquinho vocês a refletir um pouquinho da 0,001. atitude, a gente está super feliz. Legal? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Abraço.